e ajudar ela. Glória a Deus. Que você, nesse dia, possa buscar ajuda em quem pode te ajudar. Glória a Deus. Porque o nosso Jesus, ele está aí, ó. Está de mão estendida para ajudar você e ajudar a mim. Ela teve aquela fé que somente ela tocasse na orla, aleluia, do Senhor. Glória a Deus. Ela ia ter uma nova vida, ia ser uma nova mulher. E a Bíblia nos diz que no mesmo instante que ela somente tocou, o Senhor Jesus disse: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Porque ele sentiu que algo diferente. Não era um toque como de todos os dias no meio da multidão, não. Ali foi diferente. E ela também sentiu. E na hora ela ficou curada. Ei, eu não sei como está sendo o seu dia, não sei o que você espera do Senhor, mas o Senhor está aí, ó, pronto. Basta você tocar, persevera e continua na presença do Senhor, que Ele tem bênção e tem vitória para nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Rompendo Oh, em glória. fé, né? Rompendo, né, amiga? Rompendo em fé, Eita, rompendo glória. a multidão, rompendo os embaraços, as Verdade. dificuldades, né? E o nosso Deus é Deus de estratégias. Que o Senhor possa te dar Aleluia. estratégia no dia de hoje. E nós estamos aqui, gente, com convidados Oh, mais que glória. especial. Mês de abril, um mês diferenciado, né? E hoje nós estamos aqui com ela, a cantora Milka Coelho. Meu Deus, nem acredito. Que privilégio ter a Milka aqui à Glória a mesa com a Deus. gente. Muito bom, Milka, você está conosco, né? Juntamente com seu esposo, pastor Josafá Coelho. Meu esposo fala Glória. assim, fala o nome completo que dá mais, fica mais Oh, imponente. glória. Glória a Deus. Muito bem-vinda, Milka. Que prazer ter você com a gente. Amém. É uma alegria imensa estar aqui nesta manhã, né, com vocês. Que Deus possa abençoar. Eu agradeço o convite, né, honroso que nos fora feito pela missionária Ivani, né? Aleluia. A missionária Ivonete também. Amém. Muito obrigada Glória pelo a carinho. Deus. É sempre um privilégio, né, estar no meio de pessoas de Deus, né? Então, eu estou me sentindo honrada, né? Vocês estão felizes com a minha presença, mas para mim é uma honra estar Amém. aqui, né, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, da nossa história, e eu tenho certeza que vai servir de edificação e muitas vidas, né, vão se identificar, né, com tudo que a gente viveu, que a gente passou. Eu creio que tem um propósito tudo isso. Nós estamos aqui reunidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Josafá, muito bom dia. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, né? Muito obrigado mesmo. Eu admiro muito porque conheço o pastor de quando ele nem era casado com a Milka ainda, muito novinho, né? E tão jovem sendo pastores. Pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor a todos, é um Amém. prazer imenso Amém. estar junto de vocês, fazendo parte aqui desse Glória a podcast. Deus. Agradecer Glória a o Deus. convite que nos fora feito para estar junto de vocês. Aleluia. Para nós é um privilégio, né? Glória Estar junto a aqui da Deus. missionária Ivani, uma mulher de Deus, uma pessoa Glória que a gente a já Deus. conhecemos há alguns anos, faz um trabalho abençoado com as mulheres e agora com esse trabalho de podcast que tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas sendo edificadas, e é um canal de bênção que Deus preparou para abençoar outras pessoas. E é um privilégio estar junto de vocês aqui. Amém. A missionária Ivonete também. Amém. Deus Prazer abençoe. estar junto de vocês, fazendo Prazer. parte Glória desse a trabalho Deus. aqui. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Glória Amém. a Deus. Gente, eu não posso esquecer também de falar do meu amigo Vitor. Vitor Guilherme, Estúdio Ato Company. Oh, glória. Lugar da tua bênção. Se você tem vontade de fazer um podcast, vem pra cá. Ele te deixa muito à vontade. Glória e a o Deus. lugar é de Deus, viu? Milka, eu me senti muito à vontade em te fazer esse convite, porque nós estamos encerrando o mês de abril. E durante todo esse mês, pastor, a gente trouxe mães atípicas para falar sobre esse tema. Um tema que a gente precisa trazer a inclusão. E vocês, enquanto pastores, né, pais atípicos da Elô, né, aquela estrela, porque a menina já nasceu brilhando, né? Eu pude ver aí alguns vídeos dela esse final de semana, toda linda, com aquela coroa na cabeça. Glória a Deus. E ela roubou a cena, literalmente, viu, Milka? Sinto É uma muito. princesa mesmo, né? Ela roubou a cena dia da dela, festa, né? gente. Que linda. E como que é para vocês, né? Primeiro, serem pastores tão novos,
né? E a Milka com o Ministério do Louvor, muito conhecida e itinerante, antes com muitas agendas e agora, né, com a igreja. Como que é isso, né? Então, é algo assim, bem assim, para a gente conciliar, a gente tenta conciliar todos esse trabalho, né? O trabalho ministerial, itinerante, pastoral. Tem também os cuidados com a nossa princesa, né? Que tem que estar levando nas terapias. Tem o nosso filho, né? Já tem um filho adolescente que vai fazer 15 anos. Então, para conciliar tudo isso, não é fácil, né? Ainda mais como mãe atípica, assim, conciliar. Mas eu agradeço a Deus, né? Porque a gente ora, todo dia a gente pede para Deus nos dar força, para sabedoria também para lidar. E cada dia a gente vai fazendo o que está ao nosso alcance, né? Porque tem dia que a gente planeja fazer algo, termina o dia, a gente não consegue. E tá tudo bem, porque a gente se cobra muito como mulher, principalmente como mãe atípica. Eu me cobrava muito porque eu fazia aquele roteiro, aquela programação. Falei, não, no final do dia tem que fazer tudo isso. E às vezes a gente não consegue. Quem nos acompanha, quem conhece a nossa rotina, porque muitas pessoas às vezes acham que tudo que a gente vive está nas redes sociais. E não. A gente compartilha, tudo que a gente posta ali tem um propósito. A gente não... Por exemplo, eu não sou blogueira, eu não compartilho meu dia a dia. E quem me conhece meu dia a dia sabe que é super corrido, né? Então, se eu for postar o meu dia, eu não vou conseguir, porque, né, é bem puxado. Mas quando eu posto, tem algum propósito ali. Às vezes eu posto um videozinho, já é para influenciar alguém. Por exemplo, se eu posto um vídeo da igreja, para influenciar alguém para ir para a igreja, para cultuar, para adorar a Deus. Sim. Se eu posto ali com a minha filha, algo assim, na terapia, é para as mães ver que a Elô também tem esse momento, né, de estar trabalhando o desenvolvimento dela, porque graças a Deus, Deus fez milagres, né, depois a gente vai contar detalhadamente desde o começo, mas ela tem também esse processo do desenvolvimento, né, tem coisas que ela fez antes do tempo, tem coisa que está no atraso, né, mas é tudo dentro da síndrome de Down. Então, assim, tudo isso eu tento compartilhar algumas coisas também do nosso ministério, porque muitas igrejas vê, né, a gente divulgando o nosso trabalho ministerial e através disso outras igrejas também nos convida, né? Então a gente compartilha, né, poucas coisas ali nas redes sociais e acha que muitas pessoas, nossa, sua vida é isso. Não, é a vida boa, né, Milka? Né? Entendeu? Não é? Mas não é. Quem nos conhece de perto sabe que é bem puxado mesmo, cansativo, mas é o que a gente ama, porque foi para isso que a gente foi chamado, para alcançar vidas, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui também para falar um pouco também da nossa filha, do nosso trabalho também ministerial. Né? E meu esposo também vai falar, deixar ele falar. Eu acho interessante que assim o pastor Josafá, ele é muito atuante, ele é muito presente na sua vida, na vida da Elô, né? Está presente em tudo. Em tudo, né? E também com o menino, eu vejo que sempre vocês estão, os quatro juntos, e é muito importante isso, pastor, porque a gente até disse nessa mesa, e é uma estatística real, de que 90% das mulheres, quando recebe o diagnóstico de que a criança é atípica, o marido abandona. Sim. São mães solos. Chegaram a perguntar para minha mãe isso. Olha, chegaram a perguntar. Quando não tem apoio também, né? Às vezes não abandona, mas também não dá apoio para a esposa, né? Quando a minha filha nasceu, aí chegaram para perguntar para minha mãe: ah, e o esposo da sua filha tá com ela ainda? Olha. Ou seja, a minha mãe, por quê? Olha. Porque a filha dela nasceu com deficiência. Essas probabilidades que a missionária falou, né? E assim, é um desafio para nós, pastores, cuida de igreja, né? Tem o nosso filho Mateus, um adolescente que requer atenção, requer cuidados, a gente não pode deixar de lado. E tem a nossa pequena Heloísa, que veio, né, com essa condição genética, que é a síndrome de Down, e precisa de uma atenção, de um acompanhamento. E a gente entende isso, que sabe, do suporte da família, de todos estarem envolvidos, né? Então é um desafio, são muitas coisas para nós estar resolvendo, mas nós procuramos aí pedir a Deus sabedoria, graça, saber administrar o tempo para poder dar atenção para todas as áreas, sem deixar nenhuma área desamparada. Principalmente nós somos pastores, cuidamos de igreja, tem membros, tem assuntos da igreja que precisam ser resolvidos e tem coisas que não dá para ser adiado. E não podemos deixar de lado o nosso maior ministério, que é a nossa família. Família, isso. Sim, em primeiro lugar, é a nossa família, a gente não abre mão. Quem nos conhece sabe, a gente separa
momentos sempre para estar com Sim. a família. A gente não posta todos os momentos Tá também, certo. né? Mas a gente está sempre junto, pelo menos no mínimo, uma vez na semana a gente separa ou para passear com as crianças. Se não dá para passear, a gente fica em casa, assiste filme, como pipoca. É, Mas separa momentos para estar com eles. E a gente vê que o meu filho gosta muito disso. Ele, principalmente, que ele já entende, né? Ele gosta muito. Aí ele fala, mãe, hoje a gente vai fazer o quê? Porque ele já sabe que é o dia da Pra gente ficar família. junto. Porque Glória é tudo a Deus. programado, a A nossa gente semana. deixa Glória na a nossa Deus. agenda É. o dia da Legal aquele isso, né? espaço Muito pra nossa bom. família. Muito Porque a bom. gente não deixa ocupar o tempo todo só com agenda, trabalho da igreja, É. né? A Milka, minha esposa, cantora, louvando, às vezes eu tô ministrando, mas a gente tem um dia específico de deixar com a família, dar atenção para a família. E principalmente para o nosso filho adolescente, que já entende um pouco mais. É. A Elô, ela não entende muitas vezes o que está acontecendo ali ao redor, mas o adolescente, ele já sabe o que está acontecendo. Percebe, né? E aí, e se você sente que o pai dá mais atenção para outras áreas, não dá atenção, ele vai desenvolvendo. E para nós somos pastores, tem que ficar atento a esse lado também, a nossa família. Olha, é muito importante essa fala do Verdade, pastor, muito mesmo. porque a gente vê muitas famílias destruídas. Às vezes o cara é um excelente sacerdote, um excelente pastor, Sim. mas ele não pastoreia a família dele, que é o primeiro ministério. É o primeiro. Muito importante essa fala de vocês sendo Isso. pastores e tão jovens, trazendo isso para a mesa. Sim. Né? E a Milka, assim, como... Não vou falar pastora, porque a gente está tudo, né? Vamos só o pastor. Não, pastor, não. É muito pesado para mim, pastora. Ô, Milka, e assim, você é tão jovem, com tantas coisas, porque é louvor. Chega um momento do seu dia que você está cansada. Sim, nossa, no final do dia eu fico muito cansada mesmo. Né? Eu até falo com meu esposo, eu tenho tantas mensagens para responder, eu não consigo. Chega à noite, às vezes, né? Eu não consigo responder. Já cheguei a dormir com o celular na mão, tentando responder. O cansaço não deixa, ele até tira foto para brincar comigo. E aí eu até conversei com ele, né? E já faz um tempo que ele que está tomando conta da minha agenda, porque eu não estava conseguindo conciliar, né? Responder mensagem dos irmãos, das igrejas, de amigos, de parentes. Todo mundo, as terapias, falar com os profissionais, né? E também trabalho o modo evangélico, eu tive que dar uma parada também, né? Porque a gente tenta conciliar, mas não dá para fazer tudo, né? A gente é uma pessoa só. Então, assim, a gente tem que ver em primeiro lugar o que é prioridade, né? Então, para nós, a nossa prioridade é a nossa família. Então, a gente tem que ter o tempo com a nossa família, o tempo de estar na nossa igreja. Eu sou itinerante, mas eu não vou ficar cantando para cima e para baixo e deixar a minha igreja de lado. Meu ministério é servir. Verdade. Então, Glória a eu tô Deus. ali para servir minha igreja. Então, os dias que não tem culto, aí eu estou Sim. louvando em outras igrejas. Então, por isso que a minha agenda diminuiu muito. E Glória a Deus. as pessoas perguntam para mim, nossa, Milka, você cantava todo dia, o que aconteceu? Aí, eles Agora é acham que diferente, né? não tá recebendo convite, não. É eu que não tô aceitando, né? Glória a Porque Deus. E eu a gente estou amadurece servindo. também Sim, isso, né, também. Milka? Sim, porque no começo a gente acha que ministério sucedido é você estar em todos Na cartazes, verdade. né? verdade. Sempre as pessoas convidando, sempre ter agenda, e não é. Você tem que ver o que é prioridade na sua vida. E quando a gente entende, né, que a nossa família, a gente tem que investir, porque o inimigo, ele procura brecha, né? E quando a gente abre brecha, ele entra. Então, a gente aprende muito com os erros dos outros também, né? A gente vê muitos pastores perdendo a própria família, né? Porque Sim. fica no trabalho, por exemplo, itinerante, prega aqui, prega lá, e não tem um tempo com o filho. Aí o filho se revolta, aí ele cresce e não quer Verdade. saber nem de igreja, nem... E a esposa nunca acompanha, né? Então, Sim. Mulheres Também é que um não outro acompanham o detalhe, marido. importante. Uma coisa é quando o marido não é cristão. Então a mulher vai andar sozinha. Mas quando o casal é cristão, é muito complicado essa questão, Não. né? De a esposa tá para um lado e o esposo para o outro, porque o inimigo só quer uma brecha, Sim, né? tem que procurar sempre estar unidos, juntos, É né? verdade. Principalmente quando ele tem agenda, eu sempre procuro acompanhá-lo, né, amor? Verdade. E eu também, sempre que ele pode, ele me acompanha, porque, assim, às vezes tem trabalho na nossa igreja, né? Por exemplo, com os varões, eu não vou estar. Então, já tem uma agenda ali, Sim. aí ele não pode me acompanhar, mas eu sempre justifico Sim. para a igreja, meu esposo não pôde me acompanhar, mas a gente sempre faz o possível para estarmos juntos, né? E a gente sabe dessa necessidade, do nosso caso, da nossa filha, das terapias, Sim. da correria do dia a dia. Eu, como pai e esposo, eu procuro estar sempre do lado da minha esposa, dando o suporte que ela precisa. É. Porque nem tudo ela vai conseguir fazer.
E é por isso que Deus... E a criança atípica então. tem hora que ela quer muito a mãe, mas tem hora que ela quer o pai, né? Muito pai também. Ela tá Heloísa na fase de muito querer apegada. muito o pai. A Heloísa é um muito apegada a mim. apego com o pai. E se não conciliar, né, Milka? Aí vem o desgaste, né? É verdade. E tem que ter o pai ali presente. A família tem que estar unida. Sim. Para quem tem filhos atípicos, todos têm que estar unidos no mesmo propósito. O Então, Davi consegue entender, o Mateus consegue ele entender consegue bem isso. entender, Sim, ele sabe. entende, ele recebe Que muito bom. amor também. Porque o mesmo amor que a gente dá pra ela, a gente Sim. dá pra ele. Porque a gente entende que, como ele entende mais que ela, ele também tem que receber esse amor, Sim. porque tem muitas famílias que focam na criança E esquece dos atípica, outros, né? porque fala, ela precisa mais, aí fica tão focado Sim. e esquece do filho, que é adolescente, que precisa também. Ele tá numa Também. fase que precisa de atenção. E Sempre quando que- vê, já tá uma bomba, né? Explodindo, quando a gente né? pode, Sim, sempre, vamos sempre dizer. que é possível, a gente senta com o Matheus, conversa com ele, a Milka senta de um lado, um do outro, a gente abraça ele, beija ele, conversa com ele, pergunta pra ele se tá tudo bem, então a gente separa um tempo pra focar nele, dar atenção Sim, ali pra sim. ele. E ele se sente importante, eu vejo o brilho nos olhos dele, porque ele olha pra mãe dele, olha pra mim, e eu vejo, eu me imagino que ele esteja pensando, meu pai e minha mãe tá me dando atenção exclusiva pra mim agora, a gente fica aquele tempo com ele. Porque queira ou não queira, ele é um adolescente ainda, Isso. não é um adulto, né? Tem adulto que não entende, que dirá ele, porque quando a Elo nasceu, ele tinha quantos anos? Ele tinha 10. 10 anos, né? Uma criança na fase que precisa, e agora chega a Elo. E como que você consegue? Era tudo ele, Ele, né? filho Então. único, ele era filho único, ele era, Olha, a atenção era muito voltada toda pra paparicado, ele, né? Era tudo ele. Sim. Então E- nasceu ela, pensa. Meu Deus. E agora com ela, junto com vocês, Sim. porque a Elo, ela fala, Fala. porque a gente sabe que tem Tem, sim. Crianças com Down que não falam. que não fala, né? Elas não Sim. são verbais, né? Sim, aí por isso que a gente costuma dizer até quando eu conto o testemunho que ela surpreendeu a medicina, né? Meu Porque Deus. tem crianças com Down que não falam. É. E ela, para honra e glória do Senhor, ela fala, né? E assim, ela começou com 1 ano e meio, né? A falar a primeira palavra, ela falou papai, né? Meu Deus, não Eu queria que acredito. fosse Foi. mamãe, porque eu que fico com ela 24 horas. É sempre assim, é sempre. Ela falou a mesma É coisa. sempre assim. papá. Acontece isso, né? E aí ela falou papai, mas eu dei glória a Deus do mesmo jeito, porque o importante é que ela falou. Meu Deus. E assim, aí logo após começou a falar outras palavras, mamãe, vovó, papai, começou a interagir, né? E agora que ela tá com 5 anos, ela já tá entendendo, começando a interagir com a gente também. Então ela fala a frase: mamãe, dá aqui, pega aqui, sua bolsa. Então ela tá falando frases também, né? Porque a criança com Down, se for olhar, né, pela medicina, se for falar, porque tem umas que não falam, a partir dos 3 anos, a primeira palavra. Então ela já surpreendeu, porque com 1 ano e meio ela já falava várias palavras. E aí depois, ela agora tá com 5 anos, ela já tá formulando frases. Então se a criança com Down com 3 anos é a primeira palavra, então ela não estaria já falando frases, né? Que nem ela tá agora. Tá Então, eu acredito adiantada, que ela Tá tá adiantado. A gente surpreendendo, percebe né? que a Heloísa, ela desenvolveu muito, e isso muito do nosso, claro, da família, ver aquela família unida, e a gente não coloca a Heloísa numa bolha. Eu deixo ela separada de todo mundo. A gente faz questão que ela tenha contato com as pessoas, Tá. com outras crianças, Ela é como outra de mostrar qualquer para o criança. povo, as pessoas que estão ao nosso redor, que a Heloísa não é a síndrome de Down não é uma doença. É. Porque vai muito dos pais, dos familiares que têm os seus filhos ali, que muitas das vezes coloca num domo Então. e não deixa que tenha uma interação com outras pessoas. É. Porque antigamente era muito disso. Quando uma criança nascia com síndrome de Down, os pais escondiam a criança, isolavam as crianças. Sim. Quem sabe, às vezes, por vergonha, por preconceito, com medo do que as pessoas iam falar. É, preconceito Mas- dentro de Aí a casa, criança né? não interagia, Hoje- porque ela ficava presa. Hoje nós vemos o quê? Que o avanço da informação, é claro, porque tem muito ainda a desenvolver ainda, Sim, sim. as pessoas já não olham mais com aquele olhar de preconceito, né? Porque os pais estão mostrando, falando mais da síndrome de Down. Criança. Porque antigamente era uma barreira para um pai falar que o filho tinha. Que o filho tinha alguma Era deficiência. tratado como Retardado, mongolóide. Né? E alguns até atribuíam a questão espiritual também. Sim, demoniava, demoniado, algo demoníaco. Então, os pais hoje estão vendo que eles podem falar abertamente disso. Por exemplo, hoje nós estamos tendo esse podcast aqui falando dessa questão. Abertamente, né? Podendo falar abertamente. Não é uma coisa que os pais hoje
se envergonha de falar. Pelo contrário, no nosso caso, a gente faz questão de falar para que haja essa quebra desse pré-conceito, porque é um pré-conceito que a pessoa ali não sabe sobre o assunto, às vezes, e já formula algo, já pensa algo concernente a essa questão. Então, a gente faz questão de mostrar o desenvolvimento da Heloísa, né? A Heloísa tem o Instagram dela, a gente posta o dia a dia dela, o desenvolvimento dela, como que ela está evoluindo. E a gente glorifica a Deus porque a Heloísa, ela está evoluindo muito, muitas coisas que para medicina era algo que ela faria, mas demoraria um tempo maior, demandaria um tempo maior. A Heloísa está tendo essa facilidade, porque a síndrome de Down, ele tem ali aquele atraso, né? É mais lento o desenvolvimento da questão, falando da síndrome de Down, eles aprendem, mas no tempo dele, porque é mais lento, né, o aprendizado. E cada criança, né, dependendo da síndrome de Down, até a típica, ela desenvolve no tempo dela. E o que nós vemos, às vezes, tem pessoa que quer que as crianças desenvolvam todos no mesmo tempo. Todos têm que falar nesse tempo, têm que andar nesse tempo. E se não acontece isso, já começa aquela preocupação de todos ao redor. E a síndrome de Down, tem crianças que têm idade da Elo, que já é mais desenvolvida que ela, ou tem outras que não. E tem outras que já é um pouco mais velha que ela e já também não é tão desenvolvida. Vai muito do apoio dos pais e também aquilo, se preocupar com o desenvolvimento, as terapias, fono, TO e outras coisas mais, né? Físio. E correr atrás, né? Porque se informar. Não pode se ver. Eu penso assim, pastor Josafá, eu vejo que tem muitas pessoas que eles se colocam na condição de vítima. Isso. Eu sei que a saúde no Brasil não é a melhor. Todo mundo sabe disso para tudo. Mas você precisa buscar informação, que foi o que a gente trouxe para a mesa com a Mônica, né, que também um abraço para ela, também esteve aqui com a gente. Uma né? bênção. A Poliane também, que veio trazendo esse tema para a gente. As pessoas têm que correr atrás, né? Precisa. Porque quando a gente fala assim, não posso esconder a minha criança dentro de casa, eu tenho que ir atrás, porque eu sei que ela tem direitos. Ela precisa. E eu sei que, porque a Constituição Federal, ela fala que é direito da criança e dever do Estado. É claro. De dar a condição. Né? Então, assim, a gente não tem a melhor saúde, mas quando você busca terapia, quando você busca a fono, né, a físio. A nossa parte, a gente, né, como pais, procura fazer, tanto que quando eu estava gestante, a gente fez todos os exames, né, e não constou nada, né, da deficiência. Muitos me perguntam, será que a Milka sabia na gravidez e quis falar depois? Não. Eu não sabia de nada. Olha só. E eu agradeço a Deus por não ter sabido, assim, né, descoberto antes. Porque... Fica mais difícil, né? Porque a gente fica preocupada, a gente sabe, né? Aí eu não ia curtir tanto a minha gravidez, porque a minha gravidez foi super tranquila. Eu fiz chá revelação, teve chá de bebê surpresa, foi a coisa mais linda a minha gravidez. Eu fui super paparicada. Então, todos os exames deram normais, tudo dentro da normalidade. Aí, quando ela nasceu... tanto que quando a gente foi fazer aquele morfológico, tem mães que descobrem assim, pelo morfológico, né? Mas de 100%, 99% descobre após o nascimento. Então, é bem pouquinha mães que descobrem na gestação. Então, eu descobri após, né? Quando ela nasceu que eu fui descobrir. Né? Porque nesse exame morfológico não deu nada. Eu fiz 3. Olha só. Não apareceu nada. Meu Deus. Olha. Nada. Então, quando eu estava debaixo de uma promessa também, Deus falou que ia ser uma menina. Olha aí. E eu já tinha usado umas 3 missionárias para falar. Inclusive, tem a missionária Marta, a galega. Não sei se a missionária Ivani conhece. Deus usou ela para falar. Eu estava gestante ainda no altar. Ela falou assim, Milka, eu vi você com uma menininha no seu braço no altar. Aí eu já me emocionei. Né? Aí eu não tinha feito o chá revelação, ainda não sabia que era uma menina, né? E aí, logo após, a gente fez o exame e deu mesmo que era uma menina. Então, foi uma confirmação. As 3 pessoas Deus usou. E, assim, quando ela nasceu, os médicos, na hora, né? Meu esposo estava até a explicar melhor como foi, né? Porque ele estava nos bastidores e eu lá, deitada, com a barriga aberta, e foram dar notícia para ele, né, então, no dia que a Heloísa nasceu, a Milka estava ainda de 8 meses. A gente foi fazer ultrassom de rotina, né? Tava próximo, tava marcado já a cesárea dela. Sim. E quando nós chegamos até lá para fazer, a gente foi a família, meu filho, a gente foi junto, porque era uma coisa mais fazer em Santo André mesmo, né? Nós ia fazer e voltar para casa. E quando chega lá, o médico
faz lá ultrassom e diagnóstico que ela tá com pouco líquido amniótico. Aí ele refaz o exame. Ele falou para mim, vai ter que refazer o exame. Teve uma alteração aqui, a gente precisa fazer a confirmação. Aí fizeram novamente o exame e foi diagnosticado que ela estava com pouco líquido amniótico mesmo. E ele falou, vocês precisam correr para ir lá para São Bernardo, para poder ver lá como é que vai fazer, porque a criança pode estar entrando em sofrimento já. Então a gente corremos lá. Então já saiu tudo do programado. E você vê, tava tudo sob controle, como ela falou. Tudo, exames, tudo Tudo certinho. Não, pra nós tava indo tudo perfeito. Aí de uma hora pra outra, pra você ver, né? Começou aquele vendaval, aquela tempestade, a gente corremos, saímos de lá, fomos lá pra São Bernardo, chegamos lá e foi feito novamente os exames e falou, vai ter que ser feito o parto agora. Mas só que não estava preparado para o parto. Meu Deus. Não tava, a mala estava em casa. Aí eu ia assistir o parto. Tava tudo programado. Né? E aquilo, né? Por isso que a gente fala, né? Muitas vezes nós fazemos nossos planos, mas quem dá a última palavra é quem dá a direção é Deus. E a gente mudou tudo. E a gente chegamos lá, daí eu falei, agora, eu posso entrar? Daí a enfermeira falou, tem alguém para ficar com o seu filho? Eu falei, não. Ela falou, então você não pode entrar. Oh, meu Deus. Nossa. Daí eu falei, e agora? Daí a Milka tentando, eu quero meu esposo, eu quero pedir do meu esposo. Aí ela entrou, daí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Meu amor, eu vou sozinha. E a nossa programação. Mateus, né? Ele foi comigo, tava do meu lado. Nossa, a foi mala, difícil, a né? bolsa, tudo em casa. E eu falei, agora, eu comecei a orar. Pedi para Deus estender as mãos, liguei para minha família, falei, a Milka entrou agora em trabalho de parto. E daí, mas não tava marcado pro mês que vem. Não é? Eu falei, teve algumas complicações aí, só ora pela gente, né? Mas fé em Deus vai dar tudo, já deu tudo certo. E eu tava com o Mateus lá. E fiquei aguardando, né? Falar o momento, dado o momento, chega a enfermeira e fala assim, ó, pai, você precisa entrar. Daí eu falei, Deus, o coração, né? daí eu falei, e meu filho, não pode deixar, a gente olha ele. Falei, bom, agora a gente não podia. Eu falei, minha esposa, tá tudo bem, não? Entra lá dentro e a gente conversa. Quando chegou lá, só tava minha esposa ainda, né? Eles estavam ainda suturando ainda, né? E eu cheguei e falei, cadê minha filha? Espera só um momento, a médica já vai trazer. Aí foi, quando voltou, ele já voltou dentro da incubadora. Já voltou aquelas mangueirinhas para respirar, já voltou. Daí eu olhei e perguntei, ela falou assim, ó, sua filha tá com a suspeita de síndrome de Down. Meu Deus, foi um choque. E aquilo, e a Milka com a barriga aberta ainda. E a gente recebe aquela notícia, o síndrome de Down, totalmente fora do nosso contexto, assim, a gente não conhecia ninguém por próximo que tinha, e a gente entende aquilo. Síndrome de Down, mongoloide. Pra que a gente recebe essa notícia pros pais, né, abalou muito a gente. Dizem que é igual um luto. Foi um Na luto. hora que É um recebe. luto de Foi um um filho luto. inesperado. Foi. Eu só sabia luto, chorar. Um momento muito É a difícil. coisa que eu- Aquilo a gente desabou. E antes disso, antes de eu entrar, tinha um rapaz que estava lá sentado também, que a esposa dele ia ganhar, também ia fazer o parto naquele dia. Estava até conversando com ele. Quando eu entro, ele ficou, né? Ele ficou. Eu entro, soube dessa notícia. Foi uma notícia que deixou a gente muito abalado, porque a gente sabe que a síndrome de Down é acompanhada de várias outras patologias, dificuldade na visão, na audição, né, digestivo, Umas que não anda, não cognitivo, fala, que não anda, não várias. escuta, cardiopatia. A gente sabe que são muitas, né, patologias que acompanham. associada. E nisso, quando a médica fala isso pra gente, ali a gente sai do hospital, no meu caso, a Milka ficou lá ainda e ficaram, agora você pode sair, pai. E assim, eu saí flutuando. Falei, meu Deus, Senhor, tava tudo normal até o momento, agora o Senhor me deu uma criança, como que nós vamos lidar com essa situação? Eu fiquei perdido ali. E eu saí no corredor do hospital ali pra voltar, pra ficar junto do meu filho. E quando eu tô voltando, isso até me marcou, porque quando eu tô voltando, eu encontro esse rapaz aí, ele encostado no corredor que tava lá fora comigo, ele chorando de se acabar. E eu não tava andando, eu tava flutuando, eu não tava ali. E eu olhei pra ele, eu falei, meu amigo, tá tudo bem? Ele falou, minha esposa teve complicação no parto, minha filha. Deus. E eu falei pra ele, vai dar tudo certo. Eu tava precisando ouvir algo. Meu Deus. E eu olhei pra ele e falei assim, vai dar tudo certo, não fica assim não. Ele falou assim, mas ele começou a reclamar, eu falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode, no hospital Oh, mesmo. Jesus. Eu coloquei a mão no ombro dele e orei por ele. Faz umas coisas, né? Eu falei, Senhor, acalma o coração, entra com providência, Senhor Jesus. Aleluia. Lá no quarto onde a esposa dele tá, acalma o coração desse rapaz. Quando eu terminei de orar por ele, ele me deu um abraço, ele falou assim, nossa, eu tô me sentindo tão bem agora. Glória a Deus. Aí quando ele se foi, eu falei, Deus, prepara alguém pra orar por mim agora. Senhor. Oh, Jesus. Meu Deus. Às vezes você precisa, né, de uma palavra e você tem que ser essa pessoa para dar essa palavra. Meu Deus. Eu falei pra Deus, prepara alguém pra orar por mim agora, Senhor, porque eu tô arrasado. E eu
trazendo uma palavra de vida para alguém, de ânimo para alguém, Precisando. sendo que eu precisava escutar. Isso é o nosso ministério pastoral. Porque o pastor às vezes está machucado, está ferido, está passando por situações delicadas. Mas ele tem que trazer, quando ele assume o púlpito, ele tem que trazer uma palavra de vida para o povo. Tem que trazer uma palavra de ânimo para o povo. E muitas vezes a pessoa não sabe o que um pastor está passando. Às vezes ele está sorrindo, às vezes ele está ali conversando com as pessoas, mas ele está passando por situações difíceis também, porque o pastor também é um ser humano. Meu Por Deus. isso tem a importância de orar pelos seus pastores, né? Porque muitos só querem a oração dos pastores, né? Está em oração também pelos pastores. E isso me marcou muito, porque era o momento que eu poderia falar pro rapaz, contar os meus problemas. Eu não contei pra ele o que eu tava passando, porque eu vi que ele tava numa situação tão difícil, e eu não contei pra ele, não compartilhei, simplesmente eu orei por ele e dei uma palavra de vida pra ele. E ele disse pra mim que, quando eu terminei de orar, ele falou, tô me sentindo tão bem agora, obrigado, ele me deu um abraço. Ele me deu um abraço, eu nunca tinha visto aquele rapaz, ele me deu um abraço tão forte, que... eu falei, Deus, amém, Deus, que o Senhor continue abençoando ele. Quando eu saí de lá, né, eu liguei pro meu pai, pastor Antônio, falei, pai, ó, a situação é essa, aconteceu isso e isso, né, e eu tava arrasado, chorando, e aí meu pai falou pra mim, calma, meu filho, Deus tá no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Não se desespere, não. Eu vou orar por você. Aí Deus usou meu pai, da onde Glória estava. a Deus. Aí o pastor Antônio orou por mim. Glória Passou a Deus. algum tempo, eles chegaram lá, minha família chegaram, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né, minha cunhada. E aí a gente compartilhamos, eu muito triste, muito amargurado, né, e minha família, por isso é muito importante a família estar por perto. Isso que eu ia perguntar, como que a família fora do lar, porque a família de vocês é você, o Mateus, a Milka e a Elô. Sim. E agora a sua família, porque tem uma exclusão, né? Tem família que exclui a criança, né? Sim, eu conheço várias mães que passam por essa situação. A Heloísa, na família, ela é tratada como qualquer outra criança, como todos os outros netos. A gente vê ela como uma criança, né? Como ela é atípica e tem as crianças atípicas. Ela é atípica, mas ela é tratada como todas as crianças, né? E aquilo, a gente vê isso, né, na família. E quando a família chega, a gente passa para a família, aí assim, a família fala assim, não, pode ser que não, pode ser enganado. E um fala, outro não, têm vai a fé dar que tudo vai certo, ser curada. né? Espera o exame do pezinho. A mente de todo mundo é o quê? É uma doença. Por isso que Deus... tudo a gente fala que tem um propósito, porque aí a gente aprende, né, várias coisas, que nem a questão da síndrome, a gente aprendeu que não é uma doença, que é uma condição genética. Condição genética, né? que é acompanhada de algumas patologias. E a gente, quando eu saí de lá, a Milka continua lá, e foi um momento tão difícil pra gente, porque aí eles chegam, pegam minha esposa, o Mateus, eu vou em casa, tomo um banho, porque a gente tava desde cedo na rua. E a Milka as enfermeiras falaram, pai, vocês podem ir para casa, porque agora vai esperar fazer sutura e vai demorar muito aqui, então não tem necessidade de você ficar aqui. Fui para casa, tomei um banho, o Mateus ficou com nossos familiares, eu volto pro hospital. Quando eu volto, a Milka já tá no quarto. E foi um momento tão difícil para nós, porque... Teve uma emoção. Difícil porque, quando eu entro no quarto, tá mais 2 mães lá no quarto. E elas com a criança no colo. E a Milka pergunta pra mim, cadê minha filha? Meu Deus. E eu dei uma palavra de ânimo pra ela. E eu saí pra fora e comecei a chorar lá fora. Isso marca a gente, porque... Aleluia. Foi um As momento... mães estavam tudo felizes, Situação sabe? difícil, né? Com Foi a muito criança, difícil. E eu olhava, procurava minha filha e não tinha minha filha. E eu falava assim, eu não posso chorar na frente dela. Eu falava, filha, vai dar tudo certo. Ser Deus tá no forte, né? controle, filha. Deus pra tudo tem o propósito. E eu saía pra fora ali, eu chorava. Eu chorava, falava, meu Deus, Senhor. A gente não entendia o porquê estava passando por aquilo. Mas em momento algum nós questionamos a Deus por nada. Em momento algum, Deus conhece nosso coração e sabe. Nós não ficamos perguntando, Deus, o porquê disso, porque nós não questionamos. Simplesmente, claro, é um momento de luto. É um momento de luto, como a Ivani falou, porque a gente sabe como vai lidar. E o momento mais difícil é que você entra nas redes sociais, você vai no Google, como que lidar? Daí a gente vê
tantas coisas que a gente se desespera e fala, meu Deus, como é que nós vamos criar essa criança? Porque primeiro o médico dá o pior diagnóstico. Ele já fala tudo de ruim que a criança vai ter. Ele fala, não vai andar, não vai falar. Ele dá o Meu pior. Deus. Então, assim, é um choque. Quando fala síndrome de Down, já é um choque. Para quem não conhece, você já pensa, meu Deus, o que minha filha vai ser? Ele praticamente disse que a nossa filha iria vegetar, Isso. né, amor? Então, ele dá o pior diagnóstico. Por isso Jesus. que as mães, a família, né, em geral, atípica, ela se assusta muito. Porque eu até acredito que os médicos, eles tinham que se preparar para dar essa notícia. Por exemplo, eles poderiam preparar a família, Tem uma mostrar psicóloga um para vídeo, dar o suporte ali. mostrar um vídeo mostrando as crianças, Verdade, é. né? Como ela teve um desenvolvimento, as crianças que tiveram um desenvolvimento com Down. Mas não, eles dão o pior diagnóstico, assim, a gente leva um susto e a gente só se desespera, para né? nós, marcou muito pra gente, quando a gente fala, a gente se emociona, porque foi um momento muito difícil pra gente. Sim, acredito. Foi um momento muito difícil pra gente, porque a gente não sabia como lidar com aquela situação. Mesmo nós sendo pastores, nós não sabíamos como lidar. E o difícil era que tinha culto na igreja. Eu ia pro culto também. E às vezes a gente tinha que trazer uma palavra ali, que a Luísa ficou internada. Quantos dias, filha? 11 dias. 11 dias internado no UTI. Nós teve que fazer live, porque ela nasceu em plena pandemia. Foi pandemia. Então era muito E difícil. nós, As e nós tinha que fazer. A Milka recebeu uma alta. Era muito E nós tinha aquela live pra fazer do culto. Às vezes foi na pandemia, nós tinha live pra fazer. Meu Deus. E a gente tinha que ali, às vezes, muito difícil. pregar, falar de Deus, sendo que a gente tava numa situação tão difícil, Moído. num momento tão Moído. difícil. E eu lembro que foi bem na época que saiu aquele louvor lá, tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não Eita. significa E era o louvor que na nada. live os Meu povos mais Deus. pediam. Eu quero E aí- te cantar mil Não, cantas, Jesus. descansa. Aí eu olhava pra ele, amor, eu não tô em condição de cantar, descansa. Aí ele falava, "Via, elas querem que você cante." E era toda a live que a gente fazia. Meu Descansa, Deus. canta, descansa. Aí eu falei, meu Deus, eu não tô em condições de cantar. Descansa, porque a minha Meu filha, Deus. né, Oh, meu Deus. passando por essa situação, era muito difícil pra Ô, mim. Aí eu Milka, mudava o às vezes a repertório. gente ouve, assim, de algumas mães, né? Fala assim, eu parei a minha vida por causa da condição do meu filho ou da minha filha. Quando você recebeu essa notícia, você pensou em parar? Sim, quando eu recebi esse diagnóstico, né, que o médico falou que ela iria vegetar, e eu falei assim, então, se é essa mesma vontade de Deus, vai prevalecer a vontade de Deus na minha vida, então eu vou parar meu ministério, Meu é isso Deus. que o Senhor quer. Eu entendi isso na minha mente, Sim. eu não estava entendendo o propósito, por isso que a gente tem que viver o processo, né, passar pelo processo para depois viver o propósito, e hoje Meu eu entendo Deus. o propósito de Deus, né, com o nascimento da minha filha, porque Deus falou que ia me dar uma filha, mas não falou que ela viria com uma condição genética, porque se falasse poderia ser que eu ia me desesperar, né? Mas tinha tudo isso, tinha esse propósito. Então, quando o médico falou, eu me desesperei porque, assim, eu nem pensei tanto nas pessoas, o que as pessoas iriam achar, né? Porque síndrome de Down, claro, tem muito preconceito, mas o meu pensamento era assim, como que eu vou lidar com uma criança com síndrome de Down? Porque eu não tenho tempo para nada. A minha vida é uma loucura, uma correria. Agora, com uma criança que eu tenho que viver nos hospitais. Então, eu entendi que eu vou parar meu ministério. Então, eu não vou mais pastorear, não vou mais ser itinerante, porque a minha vida vai ser só para se dedicar a ela. Então, esse era o meu pensamento. Meu Deus. Né? Mas Deus fez muito além, né? E o Glória novo, a Deus. o novo assusta, amedronta, Assusta, né? Porque Amedronta. foi tão novo e a gente louva a Deus pelos amigos. Porque os amigos ficaram perto da Glória gente. a Deus. Os amigos ligavam, os amigos se preocupavam. Eu não queria, no começo, Tá. responder ninguém. Então, Eu recebia muitas mensagens. Eu não queria responder ninguém, você não quer falar com os ninguém, amigos- porque eu tava vivendo o meu luto de um filho inesperado. Né? Não adianta e a a gente querer pior parte- romantizar. A Né? pior parte para um Eu pai, para vivi uma esse mãe, luto. Exatamente, foi Vivi diferente do esse, 2 Mateus. meses só chorando. Olha. Diferente do Mateus, o que quando ele nasceu, nós saímos do hospital com ele nos braços. É, E ele acompanhou meu Com pai. a Heloísa, agora quando o nascimento da Heloísa, tudo o contrário, a né? gente saiu o quê? Tudo. Foi tão Ela veio difícil. pra Deus. mudar. Saiu do hospital, só nós dois chorando. É. E a criança no UTI. A gente voltamos para casa, estávamos Meu Deus. todo dia voltávamos lá para saber, era período de pandemia, ela subia e depois eu entrava, Uhum. e depois ela saía, eu entrava, e era tão difícil nós ver a Heloísa lá dentro no UTI, Sim. né, naquela situação, sem previsão de alta, uma Meu criança Deus. que eu olhava para ela e falava, meu Deus, o que vai ser dessa criança, Senhor? Porque do jeito que passaram para nós, a Heloísa ia vegetar. Olha.
a Heloísa ia vegetar. Cada vez que você ia na UTI, era... A gente olhava a Mas não criança. imaginava ela ter uma vida que ela tem agora. E a gente olhava. Jamais. E a gente olhava, era tanta característica, a gente entrava nas redes sociais e ficava procurando saber. No Google, inclusive, no Google, tava errado quando ela nasceu. Tava que era uma doença, síndrome de Down. E aí eles arrumaram, porque uma jovem com síndrome de Down, não sei se ela tem mais de 20 anos, ela foi e fez uma campanha que a síndrome de Down não é doença, lá no Instagram. Aí todo mundo se reuniu, começou a compartilhar e postar essa hashtag síndrome de Down não é doença. E aí o Google foi obrigado a tirar e Olha. colocou mesmo que é síndrome de Down. E a Olha. gente. Acredita? E foi uma moça com síndrome de A Down. Olha gente que lindo, né? Que Eu achei interessante. muito interessante. No hospital, a Heloísa estava internada, né? Precisando de todos aqueles cuidados, complicações devido ao nascimento. E a gente orando, pedindo a Deus, os amigos orando, nós buscando a Deus. Isso, quem tem uma fé e acredita num Deus Todo-Poderoso, ele acredita que o milagre acontece. E Sim. porque a Heloísa estava internada no UTI, e nós já estávamos sabíamos que não era uma doença, nós queríamos levar a Heloísa para casa. Porque nós queríamos levar a nossa filha para casa. Porque nós somos cristãos, servos de Deus, e a gente acredita que se Deus deu ela dessa forma, é nossa filha. É. Nós quer levar ela para casa. E nós orando a Deus, pedindo a Deus, e num dia que a Milka entrou para visitar a Elô, no dia anterior eu tive perguntado pro médico, o médico chegou na hora que estava lá, que eu fui vê-la, e eu falei, doutor, tem perspectiva para uma previsão de alta da minha filha? Ele falou, não tem perspectiva de alta. E eu falei, então tá bom, Pode amém. ser meses, anos, ele não deu Não deu. previsão. E a gente de vê alta. na reportagem pessoas que ficaram 10, 15 anos internadas Sim, no não tem, hospital, tinha né? não tinha, perspectiva, ela não né? tinha previsão de alta. Meu Então, Deus. por isso que era muito difícil, porque a gente todo dia que ia visitar, aí eu chorava, porque às vezes a gente chegava, ela não estava no mesmo lugar, aí já dava aquele frio na Chegava lá, barriga. não tava. Meu Deus. Daí, Era horrível. Cadê a Heloísa? A gente já dava aquele frio na barriga já. Aí eles, não, sua filha foi, né? Aí mostrava não. outro lugar que ela tava, mas era muito difícil. As mães de UTI vai se identificar, porque você sente um aperto toda vez que você vai, né? Porque que nem eu via aquelas mães com a criança brincando lá, né? Quando a Heloísa Sim. nasceu, aí eu procurando a minha filha. Então, quando o filho tá na UTI, a gente tem a nossa fé, mas nós somos seres humanos também. Ele corre o risco da gente chegar lá E aquilo. né? Porque- E ter o pior E diagnóstico. muitas das vezes a gente pior acredita. notícia. Eu sou cristão, sou um servo de Deus, estou sempre orando, estou sempre na igreja. Você vai ficar isento de passar por qualquer problema, mas não quer dizer isso, não quer dizer isso. A gente precisa ter a maturidade de saber que Deus, às vezes, ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, porque ele tem um propósito. Ele Sim, tem um propósito sim. para tudo. Ontem no culto nós estávamos pregando concernente à multiplicação dos pães, que Jesus Cristo ele pergunta para Felipe, como nós vamos alimentar essa grande multidão? E a Bíblia diz assim que Felipe fica preocupado e mais adiante o versículo diz, Jesus já sabia o que ia fazer. É. Meu Deus. A lição da Né? escola dominical de Jesus ontem. já sabia o que ele ia fazer. Às vezes, Deus permite que passamos por uma situação que nós nos deparamos, e agora? E Deus, ele permite nós ficar com esse ponto de interrogação. Senhor, o que eu vou fazer agora? Mas Deus já sabe o que ele vai fazer. Glória a Deus. Ele já sabe a cena dos próximos Aleluia. capítulos. É verdade. Para nós é tudo novidade. Glória Mas a Deus Deus. escreveu o roteiro. Verdade. O E a- roteiro foi escrito por Deus. Ele já sabe a cena dos próximos capítulos. Nós somos telespectadores. Mas até entender isso, né, meu nós irmão? estamos ali, ó, Isso é Meu preocupados, a Deus. gente não sabe como vai ser. É a mesma coisa quando a gente assiste um filme, a gente não sabe pela primeira vez, não sabe o que vai acontecer. É. Mas quem escreveu, ele já sabe o roteiro completo. É. Mas, Uau. mas para nós tudo ali está sendo novidade. Deus assim, Deus já escreveu o roteiro da nossa vida. Glória e a nós somos Deus. telespectadores do que está acontecendo. Às vezes, como seres humanos, nós ficamos apreensivos, emocionados. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Mas a Bíblia diz, Deus já sabe o que Glória a vai fazer. Deus. Glória A a cena Deus. dos próximos capítulos já está escrita e desenhada por Glória a Deus. Deus. E você, meu amigo, que está passando por uma situação, quem sabe, difícil, de um diagnóstico, seja lá qual for na sua vida, É. de enfermidade, de saúde, eu digo para você, Deus está no controle Aleluia. de tudo. Não Amém. se desespere. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dar tudo Aleluia. certo. Já deu tudo certo. Viu? Porque nós servimos um Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Glória a E Deus. foi um momento que nós estávamos passando e Deus já havia escrito essa história. Deus já havia escrito isso. E muitas das vezes nós, como ser humano, a gente não quer. Eu lembro que quando a Heloísa saiu, a gente ficou de fazer o cariótipo, né?
Sim. O cariótipo para ter a Eles confirmação. suspeitam, Porque os médicos, mas depois tem o cariótipo. eles dão Pra a confirmar. suspeita da síndrome de Down, só que precisa ter a confirmação e ter o cariótipo. E eu lembro que eu peguei o resultado do exame e muitas das vezes, como homem, a gente fala, não, Deus, o senhor vai fazer alguma coisa. O senhor não vai deixar isso acontecer. Eu lembro que eu falei pra minha esposa, falei, Fê, eu vou fazer uma proposta de oração no monte. A gente vai fazer esse exame e não vai dar que a Luísa tenha síndrome de Down. E tinha fé. Porque era tudo muito novo para nós. Então a gente estava tentando se adaptar. Então eu peguei aquele exame, aquele pedido de exame e subi no monte, fui orar. E eu falei, vou fazer uma proposta de oração. Até um milagre, até chegar o dia de sair esse resultado de exame. E não vai dar. Eu lembro, no primeiro dia eu subi no monte, orei a Deus e apresentei. E quando eu estava orando, Deus falou para mim, não ora por isso. Meu Deus. Deus falou para mim que não era bom lugar. Aí eu peguei, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Jesus. Eu guardei o exame no bolso e comecei a falar outra coisa. Daí, dado o momento, eu tirei do bolso, fui apresentar e Deus falou pra mim que não era pra orar por aquilo. E eu achei que era coisa da minha cabeça. No outro dia eu desci, no outro dia eu subi de novo. E quando eu subi eu apresentei. Aí eu entendi, Deus falou, não ora por isso. Já tá decidido, não vai mudar. Ela vai Meu ver assim, Deus. porque é a Então, vontade assim, de Deus. Glória a Deus. Então, aí eu falei pra minha esposa, eu cheguei em casa, falei, filha, Deus falou que não é pra orar por isso mais. Ou seja, já tá decidido, filha. Mas aí você começou a orar em outra Aí ela falou, e agora? E a campanha? Eu falei, eu vou continuar orando, porque é mais para outras áreas, para que Deus nos dê capacitação. Sim. Aí a oração mudou, Glória a missionária. Deus. Não foi mais Glória. para que não viesse, mas que Deus nos desse sabedoria de como lidar com a Feita a sua situação, vontade. Glória como a agir Deus. naquele momento. Aleluia. Para que Deus nos direcionasse na criação dela. Glória Que a Deus Deus. preparasse a gente dessa inteligência para lidar com aquela situação. Isso é maturidade também. Porque Glória a às vezes Deus. nós estamos querendo tanto algo, mas Deus, tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que Deus vai dizer que não, apóstolo Paulo, minha graça te basta. Meu Deus. Então, aí você tem que pedir a Deus sabedoria para saber lidar com aquela situação. Meu Fala, Deus, Deus. já que o Senhor não vai fazer do jeito que eu quero, então me dê sabedoria para me lidar com essa situação, Senhor. Uau. Senhor, me ajude, Senhor, me dê capacitação, me Faz esse corte capacita. aí, Vitor. Me capacita para Glória. mim saber lidar com isso, É. saber lidar com essa situação. E não somente isso, é o Glória a que nós Deus. pedimos para Deus é o quê? É saber lidar para passar para outras pessoas também. Porque o que nós passamos naquele início, nós precisávamos de algum suporte de pessoas que passaram por aquilo e foi difícil de nós encontrar. É por isso que nesse momento agora, nesse momento, a gente encontra alguém que está passando por situações, a gente dá o suporte, a gente procura aconselhar, A procura Mônica foi uma ajudar. delas. A gente procura- Eu entendo o propósito também. Porque a gente Eu sabe o ajudei tamanho ela da dor, a quando gente ela sabe descobriu o a diagnóstico. dor, a gente Glória a sabe Deus. Da Radassa. o quanto é a dor, o Ela quanto é é a mais novinha, dificuldade. Radassa? É que ela descobriu depois, tá. a Elo já descobre, né? Criança com Down já nasce, já descobre. Autista demora. Demora. Então, Demora, quando demora. a Mônica Porque não tem um exame descobriu, médico tem, que faz, né? aí eu fui, Entendi. dei todo o não tem o de suporte, sangue, eu já que nem sabia é feito, direcionar né? ela. Então, é muito Então, interessante. e a gente entende que para tudo isso tem um propósito. E a glória de Deus não estava em curar. Em curar, não, porque não é uma doença. Não É porque a estava gente não sabia disso. em né, cara? anular Não era Sim. agora. o decreto, mas era em dar graça e trazer vocês para uma mesa para hoje vocês falarem, porque eu tenho Compartilhar. certeza que através disso aqui, Verdade. muitas mães vão procurar vocês para uma palavra, para Então, um é verdade. aconselhamento. Entender também o que Então tá a glória de acontecendo, né? Deus não era Sim. não deixar que a Elô viesse, né, com essa atipia. Não era essa a glória de Deus. A glória de Deus era deixar que ela viesse para usar vocês como canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas, é Deus, verdade. por exemplo, o exame, né, tá lá o resultado, ela tem síndrome de Down, mas Deus queria fazer além, que ela tem aquela condição genética, só que ela tá surpreendendo, né? Ela Deus. poderia ter a cardiopatia, E não aquilo, tem. né? Visão, audição, então tudo ela tá surpreendendo a medicina, A então gente- pro nome dele ser glorificado A gente através da vida entende dela. muito Por nisso. isso que ficou aquela missionário, aquele Deus, diagnóstico, né? missionário, a Isso eu gente entende entendo. o quê? E tudo isso a gente aprende o quê? Que quantas das vezes Deus permite nós viver situações que nós não queríamos estar vivendo. É. Mas aquilo é uma preparação de Deus na nossa vida para algo maior. Maior. Glória a A Deus. gente precisa, às vezes, passar por aquilo. É. Né? Verdade. E às vezes a gente ora, Senhor, Senhor, me permita que isso aconteça. Mas Deus fala, meu filho, eu estou te preparando para algo maior. É. Glória Então a se Deus. faz necessário você passar por esse processo. E Glória a foi Deus. necessário, e a gente acredita que nós temos 2 períodos.
Antes da Elô e depois da Elô. Porque depois da Elô nós ficamos bem mais fortes. Glória a Deus. Amadureceu, amadureceu. Nós amadurecer em todas as áreas da vida. Né? A nossa vida era programada. Com a Elô não tem essa questão tanto assim de programação, porque a gente começa a ver que é no tempo dela, é do jeito dela. E a gente tudo queria do nosso jeito. A gente orava, a gente nasceu no berço evangélico, então sempre a gente orou e Deus fazia conforme a nossa vontade. Então Meu foi a primeira Deus. vez que Deus disse não pra gente, né? E as pessoas ainda, até quando a Elô nasceu, chegaram a vir falar pra mim assim, nossa, mas você nasceu no berço evangélico e sua filha nasceu com síndrome meu de Deus. Down. Você acredita que teve uma pessoa que, usada pelo inimigo, Usada pelo inimigo. uma pessoa usada pelo ignorante, inimigo, ignorante. a pessoa chegou e falou assim pra mim, meu, eu nunca fui da igreja, minha vida é totalmente atrapalhada, usuário de droga e tudo, eu tenho vários filhos e nenhum nasceu com esse problema. Eu falei, mas Meu não é um problema. Deus. Você vê como que o inimigo às vezes usa a pessoa, porque ele sim, sabe que Deus tá pessoas. te dando graça e Deus tá te dando suporte, ele quer te destabilizar. É. E se tem uma área que o inimigo trabalha na mente. É na mente. Ele quer trabalhar no seu psicológico para deixar você desestruturado. E quando você perde a estrutura, você se abala e você começa a querer questionar. Então, até nisso nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Às vezes, eu nem me chateio com uma pessoa, porque ali eu creio que ele foi usado pelo inimigo para tentar me desestabilizar. Ignorante, né? Ignorante. Então, nós vemos que muitas das vezes Deus nos dá graça e Deus permite nos passar por situações para nós nos amadurecer. Verdade. E como eu estava dizendo agora há pouco, hoje, Deus ele fez nós evoluir nessa área, nessa questão espiritual. Nós estamos bem mais fortes espiritualmente, ao ponto de aconselhar, de lidar com situações, de aconselhar pessoas que passam por problemas, às vezes, não com um filho que nem nós, mas com outros problemas que está desesperado. Deus nos dá a sabedoria de aconselhar, de dar o Ajudar, glória a suporte, Deus. de dizer vai dar certo, o milagre vai acontecer. E a pessoa fala, não, mas nós já temos experiência de vida, nós passamos por isso, por isso e por isso. E aí você conta a sua experiência de vida e a pessoa fala, então vou acalmar o coração, vai dar certo sim, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém. E como a minha esposa estava dizendo, a Heloísa, ela surpreendeu. Está surpreendendo até hoje. Porque a Heloísa era para ter problema digestivo, gastrointestinal, por causa do refluxo e tudo mais. Né? Ia ter dificuldade nessa questão. E quando a médica fez, eu estava no dia lá que ela fez o exame, ela falou assim para mim, eu fiz o exame, hoje era minha folga. E eu deixei meu filho com minha esposa, a gente estava a sair, mas eu preciso voltar, porque o exame, eu acredito que deu errado, porque não deu nada nela, mas eu vou refazer, Meu Deus. porque eu não posso. Ela falou, Criança com Down, a maioria tem. ela falou assim, eu não posso deixar essa dúvida aqui. Eu preciso refazer o exame. Já era minha folga, eu voltei para fazer. E ela refez o exame, a ultrassom. E ela olhou e falou, é isso mesmo, ela não tem problema. Glória. Não Deus. tem. Não é Glória cardiopata, a né? Deus. E foi o exame, né? 100%, O exame do né? cardiopata foi depois que ela foi feita, que disse que não era, né? E essa primeira do intestino não deu nada. Ela falou, não, ela não tem problema mesmo, não. Intestinal, não tem esse problema digestivo. E falou, glória a Deus. E nós glorificamos a Deus ali no Era hospital uma mesmo. vitória por vez, Isso, né? Cada uma vitória. passo, né? Aí Cada foi feito tipo. o É o exame do coração, né? do coração. Quando ela nasceu, fez também. Uhum. Aí não deu nada. Só que quando a criança completa 1 ano, eles têm que refazer para confirmar, né? Porque tem criança que nasce, aí tem que fazer a operação. Aí eles falou, vamos confirmar o médico, porque criança com Down, a maioria é cardiopata, né? Aí eu falei, não, mas ela fez o exame quando ela nasceu, ela não é cardiopata. E o médico não acreditou, o pediatra, quando ela fez 1 ano, então vamos refazer. Aí lá vai a gente de novo. Aí eu já com o coração na mão, falei, meu Deus, mas senhor, ela não deu nada, Porque é né? preciso fazer correção, caso tenha, né? A operação, Aí né? tem que operar. E a gente tinha muito medo, porque eu conheço várias crianças com Down que era, né, tinha a cardiopatia e faleceu na mesa da cirurgia. meu Então, eu não Deus. queria que ela passasse por isso. E eu falei, Deus, seja feito sua vontade, né? Mas eu não quero que ela passe por essa cirurgia. A gente orou e levou ela, né, para fazer o exame. Aí o médico falou assim, mãezinha, pode ficar em paz. Aqui o resultado, sua filha não é cardiopata. Glória a Deus. Glória a Deus. Já dei glória a Deus no consultório. Pensaram que eu era doida. Eu falei, esse é o Deus que eu sirvo. Uma vitória por dia, dia né? após É um dia. Kinder Ovo, né? É verdade. Uma Dia caixinha de após chip. dia, questão nós auditiva. conquista, sabe, algo no desenvolvimento dela, né? E A uma gente vê criança que é com Deus. Down também, né, acompanha a patologia, problema auditivo. Ele tem dificuldade na questão auditiva. Foi fazer o exame auditivo da Elô. Graças a Deus não deu nada também, ele escutava normal. Questão da visão também, ela enxerga muito bem. Melhor que eu. Hoje,
O que acontece? E quem sabe alguém pode estar assistindo, mas meu filho, ele é cardiopata, mas meu filho tem problema. Querido, não se preocupe, Deus está no controle. Ele sabe de todas, glória a Deus. tudo, para tudo Deus tem um propósito, É. né? Para cada um, Deus trabalha de uma forma. Deus não nos fez de forma por série. Todo mundo igual um ao outro. Não. Cada um somos seres, indivíduos únicos. Glória a E o mais Deus. interessante é que Deus conhece cada um de nós no íntimo e no profundo. Glória a Deus. Ele conhece cada um de nós. Então, se ele permite que determinadas situações aconteçam conosco, é porque ele tem um propósito. Ele sabe de todas Glória as a coisas. Deus. Ele sabe para tudo, Deus tem um propósito. Porque eu conheço mães que, quando eu vou contar o testemunho de milagre da Heloísa nas igrejas, termino o culto, sempre vem uma mãe atípica conversar comigo. Aí vem outras também que passaram pela mesma situação, só que tem umas que na gravidez constou que ia ter uma condição genética, síndrome de Down ou outra deficiência, e quando nasce, a criança não nasce com nenhuma deficiência. Glória a Deus. E aí elas olha. vêm me contar também. Então eu entendo que esse é o propósito da vida Verdade. delas. Glória a Mas o Deus. nosso Deus não É, quis tirar, sim. né? A síndrome de Down, e a gente entende esse propósito também. Cada um, Deus tem uma forma de trabalhar, né? Assim como cada criança tem um desenvolvimento, a gente entende. Nós vê que tem criança com a idade da Heloísa com Down, que já tá falando melhor que ela. Mas a gente entende que a Heloísa, ela, perto do que o médico falou, que ela vegetaria, ela é um milagre de Deus. É um milagre de Então, Deus. ela completou Glória a 5 anos. Nós foi um fizemos a festa processo. dela, que foi um sonho realizado, né? Porque eu nunca tive uma festa, né? Eu sou de família bem humilde, eu morava numa casa, né, de barraco mesmo, né? Que a minha mãe ficou viúva nova, né? Minha mãe, o meu pai faleceu quando o meu pai e minha mãe tinham a mesma idade, 40 anos. Então, ela não quis casar novamente. Então, foi muito sofrida a minha infância. Então, eu morei num barraco por muitos anos e assim, eu não tinha uma vida assim como que nem a dele, né? A minha vida era sempre no limite, assim, né? Com salário mínimo, minha mãe sustentando eu e meu irmão. Então, assim, o que eu não tive, eu quero dar para minha filha. Seus filhos, Para os meus filhos, É. né? O que eu não tive, o Matheus tá tendo, a Heloísa tá tendo. Então, eu agradeço a Deus por tudo isso que o Senhor tem proporcionado para nossa Glória a família. Deus. Né? Porque, graças a Deus, né? Deus tem feito além do que a gente imagina. E aí, isso eu falo assim, para muitas mães, né? Que às vezes se desespera com esse diagnóstico, né? O processo do luto é difícil. Mas a gente tem que... Quando a gente muda a nossa oração, assim como o pastor falou, a gente muda a oração e não quer, a gente fala, não, a minha vontade não tem que prevalecer. E você fala, seja feita a sua vontade, Senhor. Aí Deus começa a trabalhar em Glória cima a daquele Deus. propósito. E eu creio que é Amém. por isso que Deus está nos honrando. Nos honrando. Glória a E assim, Deus. e é um processo, assim, para os pais que têm, de início, não é fácil. É um momento difícil. A aceitação do início ali, de você olhar, e quando você ouve a palavra, dói. Então fala assim, tem síndrome de Down, você, nos primeiros meses, Sim. dias, dói um pouco, machuca um pouco, porque a gente não tá acostumado com aquilo. Mas eu falo pra minha esposa o seguinte, é aquele hino da Bruna Carla, né? Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Eita. Jesus foi o remédio que me fez viver. Ou seja, hoje a gente olha para aquilo, tem a marca, só que não dói mais. A gente Glória fala, a Deus. a gente fala da questão da Elô, Glória a Deus. da Glória a síndrome Deus. dela, a gente fala abertamente Glória a com Deus. qualquer um que pergunta, a gente fala sobre o assunto e não dói mais, não dói, porque Glória a Deus. ficou só a cicatriz, a lembrança. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus que ele dá todo o suporte que nós precisamos para cumprir aquilo que ele tem nos dignado a fazer. Amém. Deus jamais vai te incumbir de uma missão e te deixar sem suporte, falar assim, vira por sua conta. Não. Deus, ele te põe numa missão, ele cuida. Pastor, eu acho também interessante assim que além da fragilidade da notícia, do novo que surpreende, porque nenhum de nós é preparado para receber uma má notícia. Nenhum de nós. A gente se prepara para uma festa, Sim, que você ia falando, a festinha de 5 anos. Sim. A gente se prepara para um aniversário, um casamento, uma viagem, mas ninguém se prepara para Eu uma só preguei isso notícia, né? ontem, amiga. E o Preguei dia isso mal ontem, falei de chega, Jairo, né? Falei de Jairo. Eu ia falar de Jairo Olha aí. agora. Olha, o dia mal Preguei chega. isso ontem, amiga. Mal chega. O dia forte. mal chega na vida de todos nós. Todos né? Agora, como você vai se portar diante da notícia é que mostra a diferença. É verdade. É. E outro, sim, o que chateia também é a ignorância das pessoas. Das pessoas. Né? Porque aquele moço que nasceu com os dentes embotoados na Bíblia, a Bíblia diz que os discípulos olham para Jesus e perguntam: quem que pecou? O pai dele ou a mãe dele para que ele nascesse assim?
E aí Jesus fala, não, ninguém pecou, ele nasceu assim para que a glória de Deus seja Eu revelada acho nele. lindo, lindo, é. Então, quer dizer, a glória de Deus sendo revelado através da vida de vocês. E eu tenho certeza que se já era um casamento estruturado, um casamento abençoado, Sim, fortaleceu com a ainda chegada mais. da É. Elô, fortaleceu Glória a ainda mais. Deus. E uniu muito Que mais bom. a gente ainda, Ela porque chegou para completar, né? A nossa completar. família. Porque a Heloísa é uma princesa, é uma pessoa de Deus. Ela, os olhos dela, esses dias eu tava, até comentei com a minha esposa, tava numa correria terrível, a Milka me ligou, a minha esposa me ligou, e eu tava correndo, né, e resolvendo algumas coisas. Daí eu falei, filha, tá bom, meu amor, eu vou precisar desligar que eu tô resolvendo, preciso resolver uma. Ela falou, não, fala com a Elô rapidinho. Aí quando a Elô falou, ô papai, aí pronto, aí parou tudo. Aí eu falei, ô minha princesa, como é que você tá? Eu falei, a outra coisa vai esperar Achou o agora. tempo, né? O Deixa eu ver tempo. como é que tá a minha princesa agora. E fiquei conversando com ela no telefone. É. Ou E a seja, questão alimentícia, né? Ela tem, assim, essa forma seletiva, porque eu vi, a gente A Mônica pôde... falou que a filha dela, né, é seletiva, né? Então, porque eu tive o prazer de almoçar com a Milka, né, no aniversário da Priscila, a Heloísa, e ela chegou lá, enfiava a mão na ela batatinha. come, eu brinco, do céu. eu falo, a Heloísa come até pedra se dá pra Oh, ela. glória. Nossa, aí ela comendo de muito tudo. Tudo, come de Ela come tudo. de tudo, não é Olha que seletiva. Não, a benção. Heloísa come de tudo. Come Tem um de apetite abençoado por Deus. Glória a né? Deus. Eu falei, a Milka comendo assim, bem devagarinho, conversando, e ela, mamãe, mamãe, Ela come, a Heloísa é uma benção. É comendo uma galinha, toda. aquela criatura. É o dia todo comendo. Comendo. Que bênção, Ela come glória a muito Deus. Se alimenta Graças a muito Deus. bem, bem independente, sozinha, Aí. né? E ela não. Tanto que, assim, quando as crianças estão na fase da mãe, na boquinha, né? Ela mesmo que parou sozinha. Ela não queria que eu desse na Olha. boca dela. Ela chorava, pedia o pratinho Glória a para comer Deus. sozinha. Então, assim, até na independência dela, Deus trabalhou. Ela foi bem cedo mesmo. E a minha esposa estava preocupada, uma época, ela, eu não sei onde ela estava, em São Paulo, eu acho que a Heloísa, ela não estava rolando, né? Não estava assim, atrasada, mas estava na época das crianças típicas, né? Ela Só falou, ficava "Ah, olhando o meu Deus", calendário. né? A gente fica meio complexado e começa a olhar a curva do gráfico. calendário, o que tem que fazer. Sim. E ela falou, ela tava conversando comigo no dia anterior, né? A Milka tinha ido resolver alguns assuntos, eu tava com a Elô em casa. E eu tava com ela, deitada com ela, né? E aí eu deixei ela de um jeito, aí pensei que não, ela foi mais pra lá. Eu falei, mas a Elô tava aqui. E aí ela tava na sala deitada eu corri um cobertor e ela ficou no chão ali deitada, né? No tapete. Aí eu fiquei de olho nela, coloquei ela de novo, fiquei olhando ela, eu vi ela rodando assim. Olha. Glória a Deus. Aí eu falei, Milka, olha só, filmei. Ela viu que foi uma alegria, minha esposa foi uma alegria. Eu falei, olha aí, tá Não, mas é rodando aqui. interessante que é tudo com o pai, né? A mãe esperando o movimento. Então, né? Né? E isso mostra também pros pais, dá todo o suporte pra esposa, às vezes joga tudo pra mãe, a mãe se vira, a mãe cuida, a mãe que faz tudo, mas o apoio, a presença do pai do lado ali, Sim, os filhos vendo, nessa questão do desenvolvimento, Sim. é indispensável. Então, vocês pais aí que têm filhos atípicos, que precisam de atenção, esteja do lado da sua esposa. Né? Eu sei que, de verdade, às vezes os pais trabalham, chegam um pouco mais tarde, mas né, é sempre bom separar este momento. Porque às vezes que chega um pouco cansado do trabalho, mas é importante a mãe ter aquele momento de o pai estar por perto, dar o suporte, dar aquele abraço, dar aquele beijo, falar, minha esposa, eu tô aqui do seu lado, vamos vencer junto, pegar a criança. Às vezes o pai chega do trabalho, a mãe ficou o dia todo com a criança ali, ajudar, perguntar se tá precisando de alguma coisa, Verdade. né, de algum suporte. Porque tem muitos homens, lamentavelmente, hoje que são muito machistas. Eu não troco fralda, eu não dou banho, eu não faço isso, eu não faço... Querido, isso é coisa Eu do agradeço passado, a meu. Deus pela vida do meu esposo, que ele me ajuda Verdade. O muito. pai Glória tem a que estar do Deus. lado da Meu esposa. filho, Matheus, nossa, eu agradeço Então, a Deus, porque glória a Deus. sozinha eu não ia conseguir. Não, é Com claro, certeza né? que eu não ia. O pai tem que Mas estar eu tenho sempre essa do rede de lado. apoio, meu esposo, meu filho, a minha mãe também Glória a me ajuda Deus. muito. Então, é muito importante essa rede de apoio Rede de para as mães, apoio. Nós mães temos uma rede de atípicas. apoio, graças a Deus, que estamos Mães sempre atípicas precisam de uma rede de apoio. pessoas por perto. E a Heloísa começou a andar com 1 ano e 2 meses. 2 anos, 1 ano e 2 meses. Nossa, como Começou- uma criança. Pra, Típica. pra quem ia andar bem mais atrasado, né? Ela começou a andar. Minha esposa até postou ontem no aniversário, no sábado. Na retrô, A depois eu retrô, vou divulgar. ela dando os primeiros passinhos da Heloísa, então. aquele pititinho de gente, porque Minúscula. as crianças com síndrome de Down, quem é portador, eles são menores mesmo, né? E a Heloísa é aquele pinguinho de gente Já andando. andando, olha. Né? E a gente glorificando a Deus pelo desenvolvimento da Heloísa, e a gente louva a Deus que a Heloísa, ela tá
né, desenvolvendo, Glória a né, Deus. uma criança que é portadora, né, de síndrome de Down, ela também aprende a brincar, aprende a falar. A única dificuldade é que eles têm um atraso intelectual. Essa capacidade, eles aprendem, atraso no desenvolvimento. mas eles aprendem, né? Eu não vou dizer para você, minha filha, ela tem o mesmo desenvolvimento de uma criança típica, não. Eles têm aquele atraso. Só que vai fazendo tudo no tempo e os pais precisam ter a paciência e também ter esse, como a missionária falou, o conhecimento. Procura conhecer, procura se informar. Verdade. Porque tem muitas tratamento, tem muitos aí terapias que está disponível para você estar apresentando para o seu filho desenvolver, Sim. né? Tanto para quem tem filho com síndrome de Down, para quem tem filhos com autismo, tem aí bastante, hoje em dia a informação tem muito, então se informe, procure saber, não fique isolado num canto, né, num domo, né, só reclamando da vida, porque não adianta reclamar, não vai mudar a situação. E eu acho que o importante também, que o pastor falou aí no começo, é de não pôr a criança dentro de uma bolha, né? Isso. Isolar ela de Isolar outras ela. Porque elas não pessoas. desenvolvem. A criança Não. que só fica dentro de casa, né? Tem que levar E para a verdade. terapia. pras A nossa pessoas. parte, né, como família típica, a gente tem que fazer. Tem que para isso Deus deixou a medicina, né? Pra gente Sim. levar nos profissionais capacitados, Verdade. né? E o restante Deus se encarrega de fazer. Tanto que para as missionárias ver, né, tantas coisas que ela poderia ter atrasado muito e ela fez junto com todas as crianças típicas, né, que foi andar, né, a fala dela também, ela começou a falar junto com todas as crianças típicas, né, Olha. só que agora que ela tá a frase, né, formulando frases, mas a fala junto com todas as crianças típicas também, então assim, algumas coisas ela fez, né, dentro de uma criança típica e algumas coisas ela atrasou dentro de uma criança típica. Então, assim, a gente não entende tudo, né, que Deus faz, mas Pois é. seja feita a vontade de Deus, Amém. né, Glória a Deus. na vida dela. E isso é muito importante, os pais, né, apresentar a criança para o mundo, porque isso já vai quebrando esse preconceito Sim, das sim. pessoas. Porque possa ser que você se depare com alguém que tenha isso, possa ser que se depare. Só que Verdade. a gente buscando conhecimento vai mostrando para aquela pessoa que não é do jeito que ela pensava, do jeito que ela acha que é. Né? E vai vendo que os pais que têm filhos atípicos, eles também podem trazer ali algo de bom para somar na vida de outra pessoa, com os aprendizados que ele tem. Então, tudo isso aí vai da busca, busca do conhecimento, né? Os pais estão sempre procurando saber o que tem de novo para estar apresentando para o filho também. E para aqueles que o cercam também, né? Não separar de tudo, de todos, né? E é bem verdade que tem crianças que, no caso, né, do autismo, que não é o nosso caso, né? Que quem tem filho com autismo sabe falar com mais propriedade com isso, tem certa dificuldade mesmo com os filhos, dependendo do lugar, né? Devido ao barulho, devido às coisas, né? Mas busca sempre o conhecimento para poder estar sempre gerindo essa situação da melhor forma possível, que é o nosso caso da Heloísa. A gente está sempre aí procurando saber, aprender, né? E a Heloísa faz fono, né, Pia? Até hoje, Sim, né? graças a Deus. Ela está desenvolvendo bem por Deus, né? Em primeiro lugar é Deus. E os profissionais que acompanham ela, a escola também é muito boa. Na Ela estuda na Praesp. É uma escola, assim, que tem vários profissionais capacitados também. Então, a gente Isso é agradece importante, a né, Deus. Milka? Sim, tem Profissionais psicólogo, capacitados. Tem psicólogo, tem TO, tem físio. Não adianta jogar numa escola e falar, tá lá para inclusão. Que adianta? Não dá. Se não tem Não pessoas tem, preparadas. não tem Os pessoas professores capacitadas. precisam Não ser tem. capacitados para isso. Foi o que isso a missionária falou no início, nós estávamos conversando. Os professores precisam ser capacitados. É onde, né, a questão da educação da nossa cidade, do nosso país, tem que se abrir, se voltar os olhos para isso também, começar a olhar com um pouco mais de atenção para isso, preparar os professores. É. Nós temos muitos profissionais, Sim. né, graças a Deus, preparados, mas precisa ter uma maior preparação para saber lidar com situações como essa. Não só postar foto no dia da Então, síndrome de Down ou fazer passeata ou não sei Propaganda, né? propaganda. Não adianta. Romantizar, politizar, isso. não. É, Tem também, que ter né? políticas públicas de verdade, né? Políticas públicas que cuida dessa Até área. porque Milka e pastor Josafá, missionário Ivonete, o número de crianças diagnosticadas está sendo muito maior agora. Muito maior. Talvez por conta do esclarecimento, da informação que está é chegando. Então, de acordo com o que sobe o número de crianças, precisa também aumentar o número de pessoas capacitadas. Né? O Preparada, psicopedagogo que vai estar na escola, mas que vai estar pronto para receber essa criança. Porque a gente não pode excluir.
Tem mãe que exclui já deixando dentro de casa, não dando, cerceando o direito da criança de ir e vir. Que ela tem de medo também estudar. desse preconceito. como Do o pastor preconceito, falou. né? Eu O julgamento das pessoas. Sim. Porque, querendo, tem pessoas que olham com um olhar meio assim, né? Então, assim, e se você temer isso, você vai. Esse preconceito vai permanecer, vai continuar e nunca vai ser quebrado. Então a gente tem que colocar nosso filho pra fora mesmo e andar com ele e mostrar que você Sim. é feliz É. com seu filho. Sim. E mostrar que a Milka não é uma coitada, porque ela tem Eloá. Isso. E Eloá não é uma Heloísa, coitada. A E ela Heloísa. não é um problema, viu, Heloísa, gente? porque ela Porque não é um problema. muitas pessoas, né, às vezes não têm noção que essas palavras machucam muitas mães, Sim. né? Que eu já vi muitas mães falarem sobre isso, até eu mesmo não gosto também. Quando alguém fala assim, porque quando a minha filha nasceu, aí uma amiga veio me falar, porque eu fiquei sabendo, né, que falaram que a sua filha nasceu com um problema. Um problema. Então, E- assim, e falar, não é "Tadinha dessa forma que dela." fala. A gente tem que saber a forma que Nossa, fala, porque a gente- problema. Não é, ela não é nenhum pejorativo. A problema. pessoa né? fica falando assim, nossa, tadinha dela, né? Ela nasceu com um Coitada, probleminha. nasceu com síndrome de Down. Você é uma guerreira. Tipo assim, diminui a pessoa. Nossa. Né? Tadinha, nasceu com um probleminha. Não é probleminha. Né? Não é, a Luísa nasceu com uma condição genética, síndrome de Down. É uma forma E pejorativa nós, de falar, né? E nós estamos... Ela é diferente, assim como todos nós. As pessoas típicas não são diferentes. Sim. Cada pessoa tem um jeito, né? Tem coisas O que a seu gente aprende DNA. com facilidade, tem Sim. coisa que a gente demora para Demora. aprender. As crianças típicas também é Verdade. do mesmo jeito. Então, nós somos todos iguais nas diferenças. Nossa, Mas que eu- legal essa fala sua, Não viu? é? Muito Eu boa. acredito nisso, porque vejo todos nós somos diferentes. Se a gente olhar com esse, né, tiver essa forma de pensar, com esse olhar, a gente, né, não vai ficar com preconceito. Eu vejo que vai muito também do preconceito das pessoas por falta de informação. Sim. Tem pessoas que ele age de certa forma porque ele não teve uma informação sobre aquele A gente não assunto. fica chateado. Tudo que né, foi com outras passado para pessoas, eles né? foi que é mangolode, é doido, é débil mental, é isso. E foi passado isso para ele. E ele não tem essa informação ainda que não é dessa forma. Então, quem tem que apresentar? Nós. Ô, pastor Josafá, eu lembro que em Mauá teve até um hospital um tempo, né? Que levavam as pessoas para lá e muitas pessoas morriam Eu lembro ali disso. dentro. É. E quando eu entrei no meu serviço, eu lembro que os motoristas de ambulância que pegasse qualquer pessoa em situação de problema mental e levasse para lá, ganhava dinheiro. Olha, É mesmo. Para levar pessoas para lá. Isso há muitos anos atrás. Então eu fico imaginando quantas pessoas não foram tratadas dessa forma por falta de conhecimento. é verdade. Eram tratados como doido, eram tratados como. Quantos filhos não apanhou do pai, de mãe, Até né? nas igrejas, vou dizer pra você, sim. orava lá, a hora que tem com o espírito mal. É. Ele tem um comportamento estranho. Vamos orar aqui pra Então. ver. E ficava naquela oração Meu de Deus. expulsar, por falta de conhecimento também. E hoje a gente consegue vir para uma mesa como essa, né? E trazer durante todo esse mês pessoas para falar sobre isso. E eu confirmo também, sou aqui, eu preciso afirmar isso, que eu aprendi muito durante Eu esse também, mês. viu? Nossa, a Mônica veio com muitas informações, ela estudou, se formou depois do diagnóstico para poder cuidar melhor da filha dela. E hoje está aí, né, ajudando pessoas. E eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, porque eu tenho certeza, pastor Josafá, que alguém vai te procurar. E eu quero fazer uma mesa de conversa mesmo, gostaria de trazer o senhor, pastora Milka, a pastora Sandra, o pastor Sandro, que Verdade. também são pais atípicos, né, do Ministério Emaús, mandar um abraço para eles, assim como a Mônica, a missionária Mônica e o pastor Ricardo Juliano, para estarmos numa mesa para a gente tratar esse assunto e até acolher uma mãezinha, porque eu fiz uma visita essa semana, gente, que situação. Ela não vai na igreja porque a menina não consegue ter contato, você não pode pôr a mão nela, porque ela é autista assim, num grau muito severo. E ela não aguenta barulho, ela grita o tempo inteiro, ela corre até ela perceber o ambiente, ela fica muito agitada. Só que o pai falou assim para a mãe, olha, eu já te dou o teto. Meu Deus. Eu já te dou o teto para você morar. E ele é pai da menina. Jesus. A menina tem 5 anos. Estuda, mas deixa na escola 1 hora, 1h30, já tem que buscar, que ela não consegue ficar lá. Olha,
Só que não aprende nada e eles não reprovam a menina porque está indo para a escola. E a mãe leva para não perder o Bolsa Família também. Sim. E a menina recebe o LOAS, é com que eles estão comendo. E o pai trabalha, tá? É até conhecido dentro do município, mas não dá atenção. Então. Pastor, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, como que eu vou ajudar essa mãe? Que eu abracei ela, ela desmontou em choro. Porque ela se vê sozinha. Se vê sozinha. O pai não é um pai acolhedor, como o pastor Josafá. Ele simplesmente virou as costas para ela, ó, não me liga que eu estou trabalhando, eu não posso atender. É ela para tudo com a menina. E agora ela pega a latinha para poder ajudar melhor a criança. Não tem nada de estrutura, porque também se marca médico. Não dá para ir de Uber e o pai tem carro e não leva. Olha que situação. E de verdade eu não me vejo, eu vou lá orar por ela e dar um abraço, mas eu não me vejo pronta para aconselhar, porque eu não tenho o caso específico. Vivência, né? Entendeu? Então eu acredito que vocês podem ajudar muitas mães, sabe, nesse sentido, e até o pastor deixar o endereço da sua igreja, porque eu tenho certeza que se essa mãe for lá, ela vai ser mais bem acolhida. Bem acolhida, com certeza. Tá? Então, gostaria que vocês deixassem. Ajudar, né? A gente, essa fala da missionária ela é muito importante, porque às vezes a pessoa está procurando, né, precisando de um acolhimento. Um apoio, né? Está precisando. E é uma rede, alguém que ajude ela a superar aquela situação. Porque às vezes, que nem ela falou, está desamparada. 32 anos. Pelo esposo, desamparada, e às vezes se sente sozinha, e dependendo da pessoa, ela pode entrar em depressão, pode até fazer alguma besteira, porque se sente só e não sabe como resolver aquilo. Né? E essa importância de pessoas como nós, que passou por esse momento tão difícil, e Deus deu graça para saber como lidar com a situação, de aconselhar a pessoa. Né? E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí, assistindo essa podcast, que conhece alguém que está passando por isso, que está procurando uma saída, não encontra, você que tem familiares próximos, né? Indica para ele, fala para ele, assista essa podcast, ou procura esse pessoal, procura ajuda, porque com certeza essa pessoa ele vai conseguir superar isso. Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que cuida até nos detalhes de cada um de nós. E até esse pai também, talvez sentando com o pastor Josafá, com o pastor Ricardo Juliano, pastor Sandro, vai abrir a mente desse homem e mostrar para ele que a condição da filha dele não diminui o casamento. É verdade. Aí une mais, é o contrário, né? Une mais a família. E eu tenho esse desejo, pastor, tem nascido isso no meu coração, que eu já não faço quase nada, né? De trazer essas mães para uma mesa, porque a mesa cura, né? E a Milka, com o conhecimento dela, trazer uma palavra mesmo para essas mães atípicas, e eu gostaria que você deixasse uma palavra para elas, né? A gente está caminhando aí para o final. Deixar nós vamos, Meu né? Deus, acho que tem que ter parte 2, porque foi muito bom, senti muito a presença de Deus. Glória a Deus. Gostaria muito de, sabe, foi libertador. Deus sabe como a gente chegou nessa mesa hoje, né? E Deus usou o pastor assim de uma forma muito grande. Glória muito a Deus. Lindo. Deus abençoe, pastor. Amém. Te louvo a Deus, né? Por momentos, na verdade, esses momentos são momentos que Deus prepara. Esse dia já estava marcado no calendário de Deus. Nós estaríamos aqui hoje. Foi um dia bem atípico. Eu achei que eu nem ia estar, né, amiga? E tô aqui, ó. Foi um dia atípico, a missionária quem diga, a senhora também, a gente também, um dia atípico. Mas quando Deus determina, acontece. Glória a Deus. Glória a Deus. Tinha que acontecer. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para muita gente. Muitas pessoas que vão assistir esse podcast vão se sentir privilegiados com tanta informação. E principalmente saber que nosso Deus muda a história. Muda a história, né? Muda a história. E Ele tem feito sinais e prodígios no nosso meio. Glória a Deus. E o nome de Deus tem sido glorificado, né? Você que quer seguir a gente nas redes sociais lá, né? O meu Instagram é PR Pastor Josafá Coelho. PR Josafá Coelho. Glória a Deus. Você que seguir a minha esposa nas redes sociais dela também. Cantora Milka Coelho, oficial. Sigam lá, gente, vai ser um prazer, né? A gente está sempre compartilhando, né, as nossas conquistas, bênção que o Senhor tem nos dado, né? Porque a cada dia é uma vitória. Glória a Deus. Né? Glória a gente Deus. contando aqui, não foi bem pouquinho do que Deus fez na vida da nossa filha. É um resumo, não dá para falar tudo,
né? Até a questão, mas o mais importante de tudo que a gente colocou aqui como base é a família. Glória a Né? Deus. A gente sempre, Amém. o meu conselho, né, como pastora, itinerante, é a gente colocar em primeiro lugar a nossa família, que é a Glória base a de Deus. tudo. Porque a gente, Amém. sem a família, a gente não é nada. Porque adianta um ministério bem sucedido e a nossa Verdade. família, né, cada um para um lado, né, acabada, né? Então, a gente sempre priorizar, né, a nossa família, momentos de mesa, a gente sempre prioriza, Tem né, a minha amor? esposa, ela é muito disso. Vamos tomar café Eu todo mundo na amo, mesa, ela põe a mesa glória a posta. Eu faço a Deus. mesa posta, É, eu amo. no almoço, Glória a quando eu Deus. estou em casa, E no dia que eu tô em quem, casa. e Legal. quem nos acompanha não vê. A gente Legal. não Eu faço posta. mesa posta. Na janta, ela faz mesa oposta, todo mundo senta na Nem mesa. tudo, né, Mil? Que a Café. precisa tá A gente mostrando, olha né? no olho do É. outro. Nossa, eu amo. E aquilo, a gente procura muito fazer isso na frente do nosso filho. Glória a Deus. Né? Claro, nós somos pastores e igreja tem uns desafios, Já é o tem exemplo, problemas. né? Só que na mesa a gente não compartilha, a gente fala da gente. Glória a Glória a Deus. A gente não fica discutindo o É. problema de igreja na mesa Glória com o nosso filho. Pergunta pro Amém. meu filho como ele tá, É como tá na isso. escola, então. conversa sobre ele, sobre a Heloísa. Não A fica gente, falando sobre a gente si. conversa sobre a igreja, mas tem a hora certa de conversar. Glória a Deus. Na frente dos filhos, porque eu tava vendo esses dias alguém dizendo, onde desvia muito filho de pastores é no banco de trás, Olha, do carro, ou até olha. de irmãos. Por quê? Vem da igreja, vem do culto falando mal da igreja, Meu reclamando Deus. do culto, reclamando daquele irmão, e os filhos vão crescendo ouvindo isso. Quando chega uma certa idade, falam, não quero mais ir pra igreja, meu não quero Deus. mais ser crente. É bem e a gente isso. toma cuidado com isso. Então, na frente dos nossos filhos, nós falar da gente, procura falar de como que nós estamos, tá tudo bem, a gente brinca, a gente dá risada. Eu tenho meu filho Matheus, eu brinco muito com ele, a gente tá sempre brincando Glória com o a outro. Deus. E Glória a a Deus. Heloísa conta quando a gente tá na mesa, se não tiver todo mundo, ela vai atrás. E a Heloísa é o seguinte, né? Tá todo mundo na mesa, minha esposa tá preparando, às vezes eu tô no quarto resolvendo alguma coisa, daí a Heloísa chega lá e fala, papai, vem! Olha, Papai, Deus. Sim, papai vem, aí ela pega na minha chama. mão e Se fala, não tiver vamos. o irmão tiver no sofá, ela vai lá Vai chamar. buscar. Irmão, Aí chama. vem. E o Matheus, eu faço muito Café. disso com ele. Eu falo pro Glória. Matheus, filho, você quer brincar do que hoje? No final de semana, no sábado, É. eu separo um momento ali, fala, você quer jogar bola? Vamos jogar bola. Você quer brincar de tênis? Vamos brincar de tênis. Você quer brincar do quê? De ping-pong? Vamos jogar de ping-pong. Então, a gente não posta esses Glória momentos. a Deus. Mas eu tô lá jogando ping-pong com o Matheus, brincando de tênis com ele, jogando bola com ele, É. andando de bicicleta com ele. E aí tem aquele momento ali. E eu abraço ele e falo, filho, você, papai te ama, filho. Você é uma bênção de Deus na nossa vida. Ele Amém. olha pra Ele mim, sente, com os olhos dele brilhando, Glória a né? Deus. E ele abraça. Pai, eu falo, você sabe, filho, que A eu gente te fala, amo. você tá lindo na festa da Heloísa mesmo. Ela tava, né, roubando É. a cena lá. E aí eu olhei pra ele, Matheus, você tá maravilhoso. Aí a gente tá Glória a na Deus, festa do irmão agora mesmo, Lindo. pra nós Tá quase finalizar, maior do que você já, né? pra nós, né, Enorme. e já irmos Tá pro enorme. final da live, né, precisa finalizar, né, missionário? Mas começa a vir, Aí então. o que acontece? Aí eu tava lá falando pra Elô, né? Momento que a gente pegou o microfone, fomos aí meu louvor. E eu comecei a falar bastante da Elô. E aí eu parei um pouquinho depois que eu falei agora eu quero falar do meu filhão. Ai, Aí ele ficou é, tá certinho, Porque a gente glória a Deus. procura dividir a atenção. Se não fica Certinho. muito só pra um. Só Você por um sabe lado, que- principalmente pra Elô, né? Que é. Tem famílias que têm esse problema, né? Já pode. desde lá de Jacó e Esaú, né? É. Sim. O pai gosta de um, a mãe É gosta de verdade. outro. A gente né? não gosta dessas mesmo. coisas. A gente trata os dois da mesma forma. Glória a Né? Deus. Pra não se sentir, né, rejeitado. E a gente ama os dois igual. Não tem É. como Glória a falar Deus. se eu amo mais o Matheus ou a Heloísa. É. Eu amo muito os dois. A Heloísa é uma benção. Ela não pode ver eu sentado no sofá, ela pega o pente, papai, pentear o cabelo. Ai, meu Aí Aí penteia ela o cabelo. penteia e fala, Ai, que lindo, que lindo. Ah, que linda. Eu pentei meu cabelo, e pentei pra lá, e pentei pra cá. Ai, Glória. gente, mas é... puxou é... pra mãe, né? Que a Milka é e toda ela é vaidosa. delicadinha. E ela é toda... vaidosa também. Glória a Uma Deus. palavra de Deus, né, que a missionária pediu para deixar Sim, e eu- para as pessoas que estão Para as ouvindo, né? mãezinhas, né, atípicas que estão assistindo essa live, né? Não desanima, não desista, porque Deus está no controle Amém. de tudo, né? Porque tudo que Deus faz é como eu sempre falo, Glória né? a Deus. Tem um propósito, né? Então a gente tem que passar pelo processo para poder viver o propósito. E Glória hoje eu a estou Deus. vivendo esse propósito e assim, eu agradeço a Deus porque eu me sinto hoje honrada e privilegiada de ajudar tantas famílias, mães atípicas. Glória a Quando a Deus. gente vai nas igrejas, as irmãs choram quando a gente conta o testemunho do que Deus está fazendo na vida da minha filha. Então, como assim, quando a Heloísa nasceu, muitos pensaram que eu ia parar meu ministério. Falar, agora já era. É. Principalmente aquelas pessoas que não te aplaudem, né? Porque a gente tem Sim. as pessoas que fica feliz pelas suas conquistas, mas tem, né? Aquelas pessoas que não te aplaudem Sim. no seu momento. E aí, quando a Heloísa nasceu, eu tive pessoas para me ajudar, né?
Uma delas foi a missionária Priscila Faria, que é psicóloga, me ajudou muito, né, me aconselhando, né, também pelo trabalho dela, né, como psicóloga, e várias outras pessoas, amigos, A parentes. Elisângela, né, que é sua A fã Elisângela. incondicional. A Elisângela, toda assim, eu recebi de amigas, não vou citar nomes, Pra porque é não muitas deixar ninguém amigas de lado, né? que me mandaram mensagem quando a Heloísa nasceu, mas no momento do luto eu não queria responder, mas depois foi respondendo todas. Mas a Priscila, por ser, né, psicóloga, ela me ajudou muito mentalmente, assim, para mim entender um pouquinho esse processo, né? Por isso que eu tô citando o nome dela, mas todas as minhas amigas, eu agradeço a Deus que eu tive suporte, assim, Glória a 100%, Deus. das Tivemos minhas sim. amigas, da minha família Tivemos também, sim. em primeiro lugar, né? Meu esposo, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, todo mundo, sabe? Abraçou a gente, nos ajudou muito nesse momento, foi muito difícil Família, do luto, né? De um filho importantíssimo. não esperado, Glória mas a Deus. isso que é o mais importante, é a família e os amigos que te amam, Amém. né? Para você conseguir, né, se reerguer e você ter, tá assim, preparado espiritualmente, porque muitas pessoas se afastam da presença de Deus quando recebem uma notícia ruim, um diagnóstico como esse, eles se afastam, porque eles não estão preparados. É verdade. Né? A gente nunca está preparado, claro, mas se a gente tem raiz em Glória a Deus, se a Deus. gente está firmado em Deus, a gente não se Glória a Deus. afasta da presença de Deus por nada. Amém. Né? Então, assim, eu peço para as mãezinhas, né, independente do diagnóstico, né, ter fé, nunca perder a fé e a Glória a esperança Deus. e acreditar no desenvolvimento do seu filho, porque muitas vezes, ai, meu filho não vai fazer, ele vai fazer sim, no tempo dele. Então, Glória a Deus. espera, né, primeiro ora, leva para os médicos também, que para isso Deus deixou a medicina, e faz a sua parte como mãe, ora, trabalha também no desenvolvimento em casa, conversa com a criança para estimula seu filho também, Glória a conversando, separando momentos com o filho e trata ele como qualquer outra criança. Isso é o mais importante, porque às vezes quer tratar como, não, é deficiente. Não, trata como qualquer outra criança que ele vai desenvolver Glória a junto Deus. como qualquer Amém, outra criança Jesus. também. Tá? E eu também, para finalizar, eu quero só cantar esse trechinho da minha música, né? Tranquiliza. Amém. Glória. Porque essa música, ela veio através de todo esse Aleluia. processo que eu vivi. Eu não Amém. entendia, porque eu não gravei uma música, eu não entendia. E depois eu entendi que tudo isso que eu vivi, né, foi e saiu essa música porque tinha que ser depois desse processo, para mim poder escolher uma música que tivesse tudo a ver com o que eu vivi, com esse processo da Heloísa, né? Então, por isso que eu escolhi a música Tranquiliza. E muitas mães que ouvem essa música me mandam mensagem, falam, nossa, me acalmou, me trouxe paz, renovou. Glória a Deus. Então, que possa ouvir essa canção, tem disponível no YouTube, a música Tranquiliza, Milka Coelho, só colocar lá. E Deus prepara a pessoa, assim como a minha amiga Tati, né? E é ela que me impulsionou a gravar, porque eu falo para Glória ela, a se não Deus. fosse você, amiga, eu não teria gravado. Amém. Glória a Mas Deus. como é importante ter amigos que Sim. te Põe pra levanta, cima. que te impulsiona a Glória a crescer Deus. e quer ver o seu crescimento e te aplaude, né? Porque ela é cantora Glória a Deus. também. Se fosse qualquer outra, às vezes Verdade. não apoiaria tanto esse ministério. E ela, como cantora, apoiou meu ministério e falou: não, você vai conseguir, você vai gravar. E para honra e glória do Senhor, nós gravamos essa canção Tranquiliza e eu tenho certeza, né, que Deus vai alcançar mais pessoas. Alcançou 15 mil pessoas lá no YouTube. E eu tenho certeza que Deus vai alcançar Amém. mais vidas. Glória a Deus. E mãezinhas ou todo mundo aí que está nos ouvindo, ouça esse trecho que eu tenho certeza, você que está passando um momento difícil, Deus está no controle, né? E Ele vai te acalmar através dessa canção, amém? Amém. Amém. Deixa então, pastor Josafá, o endereço da sua igreja, por favor. Isso, para nós E aí, finalizar, ela finaliza ela cantando, finaliza, né? Glória a porque Deus. já estou aqui me Amém. desmanchando em lágrimas. Meu Querido, Deus. a nossa igreja ela fica ali na Avenida Benedita Franco da Veiga, número 279, na parte superior da borracharia do Portuga. Fica ali próximo, né, à escola do Nagumo, a escola do Hansen. Olavo Hans, o supermercado Nagumo. Fica ali naquela região ali, na Benedita Franco da Veiga, bem no começo da Indo pro avenida. Feital, né? Isso, indo pro Isso. Feital. Você é o nosso convidado para estar lá, ouvindo algo da parte de Deus, ouvindo uma palavra de Deus Glória para a sua Deus. vida. E Os dias de culto. os dias de culto é segunda, a partir das 19h30, quarta, a partir das 19h30, sexta, a partir das 19h30 e aos domingos, a partir das 18 horas. Então, Amém. você é o nosso convidado especial para estar Glória a conosco, Deus. ouvindo algo da parte de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o que Ele vai fazer. Amém. Né? Amém, eu creio. Eu só queria ler um versículo aqui, coisa rápida, Glória que diz a lá, Deus. diz assim, né? Lindo. Então Jesus levantou os olhos, João 6:5, né? Então Jesus levantou os olhos, vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem?
Versículo 6 diz: mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Glória a Deus. Deus já Glória sabe a de Deus. tudo. Tudo está nas Amém. mãos de Ai, meu Deus. Deus. Descansa o seu coração. Deus está no Oh, controle glória. de tudo. Tranquiliza. Deus está cuidando de tudo. Amém. Salva aí, minha princesa. Glória a Deus. Tranquiliza, Deus está cuidando de tudo para você. Os planos do Senhor não podem se frustrar. Aguenta firme porque vai chegar a hora e tudo vai mudar. Tranquiliza, não deixe que o medo roube a sua fé. Está difícil, mas você está de pé. Coraçãozinho ansioso, tranquiliza. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará por você, Amém. amém? Tranquiliza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Amém, Miss? Amém. Mais uma Amém. semana Glória a Deus. juntas. Deus abençoe, Bênção, amiga. Deu certo, eu nem tô acreditando que deu certo. Deus abençoe. Glória a Deus. Foi Mas tanto vai ter que impedimento, voltar. Foi tanto impedimento. Vai ter pra que gente ter. chegar aqui. Amém. O inimigo não queria que nós fizéssemos esse Meu podcast, Deus. não. Jesus. Não é? Glória a Deus. Porque foi muito desde ontem. Desde ontem. Passei a noite ali na UPA, né? Até meia-noite tanto lá. Mas Deus é tão bom Glória que Ele a faz Deus. tudo certo. Amém. E Ele sabe o porquê nós não fizemos ao vivo hoje. É Sabe verdade. de tudo. Os planos do diabo caiu por gente não terra, tem. gente. Glória a Estou Deus. muito É feliz. verdade. Espero poder ter vocês novamente aqui neste foi um lugar. prazer. Amém, Meu com Deus. Glória a certeza. Deus. Pastor Josafá aí Compartilhar. parece que é um apresentador Glória a Deus. falando. Glória a Deus. Por isso que ele tem que me Meu acompanhar. Glória a Deus. Tô surpresa Que isso? com ele. Deus te abençoe. Ele é demais, então ele Não, tem que me Gente, acompanhar. Senão glória a eu, Deus. eu Eu solto. tô aqui Se eu apaixonada. tivesse Meu sozinha, Deus. eu não ia falar nada. Glória a eu não Deus. vi nada de mim. Destravou, que bem. Não, ainda não. É o primeiro podcast que a gente participa, né, filho? Não, a gente teve o Deus do abençoe. Ricardinho. Ah, né? do Ricardinho, já teve Meu esse outro. Deus, nossa, Glória a que bênção. Deus. Deus abençoe, gente. Amém. Mas obrigada por abençoe. tudo, viu? Nossa, Obrigada pela oportunidade.